senhores, está no ar mais um Toca Podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio em que a gente vai falar hoje de um assunto muito legal. A gente vai resgatar os primórdios, a história do heavy metal em Curitiba. Tem toda uma história, gente. E vocês aqui com a gente acompanham essa entrevista com o Paulo Sérgio. Boa tarde, metaleiros da internet. Na verdade, headbangers, porque eles não gostam de ser chamados de metaleiros. E hoje aqui com a gente, dois idealizadores de um projeto que está em andamento, que é um documentário que conta a história do heavy metal na cidade, que é o Curitiba em Peso. Eu estou aqui com Otávio e Juninho. Sejam bem-vindos. Oi, boa tarde. Beleza? Boa tarde, Lana. Boa tarde, Paulo. Tarde. Obrigado pelo convite. A galera que acompanha aqui a Toca Cultural já viu no ano passado, a gente tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre esse projeto do Curitiba em Peso, que são resgates de histórias a partir de entrevistas com pessoas emblemáticas aqui da cidade, contando um pouquinho dessas, resgatando essas bandas, trazendo curiosidades. E a gente quer saber em que pé que tá esse documentário, gente. Vai sair ou não vai sair? Como é que tá? Bom, primeiro agradecer também o convite, tá aqui, é bem legal a gente poder ocupar esse espaço e falar da nossa cidade, de certa forma, né? Várias denominantes que tem na cultura da cidade. Acho que é bem importante também o heavy metal ter esse espaço também de fala, né? Acho que o principal... A ideia principal nossa era colocar o heavy metal de Curitiba, de certa forma, com uma notoriedade. Então, o documentário, felizmente, já está quase na parte final, né? Ai, que bom, né? E Estamos ansiosos. o Juninho que vai falar sobre o lançamento e da pré-estreia. E está quase já pronto, já está na parte final da edição. Uhum. Então foi bem complicado, porque são mais de 50 horas de entrevista que a gente tem que reduzir para 2 horas e pouco, né? É A complicado. gente fala mais sobre a questão do lançamento. Esse trabalho de edição é sempre muito difícil, porque você acaba tendo que, às vezes, suprimir detalhes que são muito interessantes, né? Pois é, a gente traçou, eu, Juninho, toda a equipe, né? O Ceste Ribas, o Clóvis, a Kenny, as pessoas que fazem parte, não somos só nós dois, né? Sim, é toda uma Nós equipe, né? idealizamos, mas tem várias pessoas que participam e apoiam, né? E fazem também parte dessa história. E primeiro a gente primou ser a história de bandas curitibanas realmente e que tem relevância, né? Uhum. Porque é uma certa, talvez, dúvida das pessoas. Porque eu toco metal, eu tô no documentário. Não, a gente tem que ver o que essa pessoa contribuiu como legado para a cidade, para o cenário, né? Seja como jornalista, como artista, como jornalista, todo mundo que compõe essa cena, né? Uhum. Então, a gente teve que fazer um crivo bem, bem complicado e notório da relevância para a gente aí partir para a edição, né? E levando realmente a história, não o que nós gostamos. Não, esse não é o nosso desejo, né? Sim. Até porque é um documentário para as próprias pessoas falarem. A fala é de cada um, não é nossa fala, né? Então, esse foi o nosso crivo pro documentário, para ter essa edição, era a relevância da história das bandas, do público em geral, né? Bom, a gente sabe que já está chegando quase a hora do lançamento, mas antes de falar disso, Juninho, como foi esse contato mais próximo com as bandas? Afinal, você tem um trabalho muito próximo delas, né? Exatamente. Conta aí pra galera. Complementando o que o Otávio falou do Aham. critério, né? Dentre os critérios, a gente acabou priorizando as bandas que lançaram material, né? Então a banda precisava realmente ter um CD, né, gravado e ter feito turnê, né? A banda precisava ter tocado dentre alguns critérios que nós abordamos. Tinha que ter uma certa relevância. Exatamente, né? Tinha que ter alguma história, alguma contribuição. Óbvio que, infelizmente, não conseguimos colocar todas, né? Mas creio que a gente tem ali dentre 50 horas de gravações, Sim. com mais de 80 bandas, e todas estarão lá, né? no Representadas. documentário. Aham. Então, sobre a tua pergunta, Sim, de ficar próximo delas, de resgatar essas histórias. Como é que foi? Porque você trabalha com isso, né? Conta pra galera. a gente sempre teve próximo no sentido de lançar bandas, né? Então a gente lançou muita banda, a gente contribuiu com apoio, com patrocínio, produziu muitos shows, né, durante A partir da tua a loja. partir da loja, né? Então, o Necrotério lançou CD lá dentro, então a gente fazia tardes de autógrafos com o lançamento dos CDs, né? O Choke lançou CD lá dentro,
Living Garden, Doomsday Ceremony, tantas bandas, né, passaram por lá, algumas foram um apoio, algumas foram esse lance de fazer a tarde de autógrafo com o lançamento, Uhum. e bandas também que não são de metal, a gente acabou também apoiando, Motorrocker e tantas outras, né? E os shows também, né? Os festivais, os shows, quando as bandas iam povoar alguns palcos, abrir para algumas bandas, a gente estava sempre envolvido, sempre dando aquele toque no produtor, seja o produtor nacional, internacional ou local. Olha, existe banda tal, às vezes para o dono da casa. E o teu nome, inclusive, acabou se tornando uma referência para esses produtores quando traziam shows grandes, até para norteá-los também aqui na cidade, né? É uma coisa que eu acabei sempre assessorando, assim, uma forma, digamos que assim, carinhosa e Aham. amigável. As pessoas sempre me procuravam, olha, tal banda nunca veio, o que que você acha? O público, essa banda tem Uhum. público, essa banda consegue, essa banda cabe aqui para 5.000, cabe lá para 50. E também viu o nascimento de muitas bandas locais, Muitas, né? Assim muitas como a bandas. Choke, né? Que Uhum. é do Otávio. E eu acho que é muito legal você ter esse encontro com essa galera que você convive. Como é que foi esse encontro de vocês, assim? Como que surgiu isso? Já é uma amizade de longa data? Bom, assim, né, o Juninho ele tá num cenário há muito tempo, É. né? Assim, não que a gente tenha uma diferença de idade muito grande, faixa etária, né? Mas talvez a atuação dele como lojista não foi essa que eu quis dizer. Mas assim, como ele já tinha loja desde os 90 ali, a gente Sim. frequentava diretamente os mesmos ambientes, né? Uhum. Então a gente acabava se conhecendo e por conta de ser um ponto de encontro a loja, a Let's Rock, então acaba sendo uma referência que antes de ter o mundo digital de distribuição de música, tu pegava os CDs ou recebi, tu tinha que levar para as lojas, né? Uhum. Uhum. A gente até fez parte de gravadora e tal, mas no geral as bandas têm que levar no lojista, tem que levar lá, falou, o disco tá saindo, tal, interagir, falou, ó, a gente vai fazer um show de lançamento. Então, o Juninho, a gente estabeleceu essa relação desde os 90, né? E a gente tem um contato é, meio frequente, né? Então a gente também tem a troca de ideias, que eu acho que é uma coisa que falta muito para as pessoas nos dias atuais, entendeu? As pessoas têm um feeling de perceber que ninguém é detentor do conhecimento e ninguém sabe de tudo. Por mais capacitado que tu esteja, Sim. tem coisas que tu não tá enxergando, tu não tá vendo, né? Então é essa troca que a gente tem no núcleo que a gente troca muita coisa. Então, como a gente sempre estava em contato, show e tal, ingresso que vende na loja, CD que vende, camiseta, merchandise, é uma referência para as bandas, né? E Uhum. para o público também, porque o cara não vai atrás, no ensaio, todo mundo lá, atrás de uma camiseta, de um CD, entendeu? Sim. Com Por exemplo, certeza né? não. Então, nos tempos, a gente chegou numa conclusão que a gente precisava resgatar, como a gente vivencia isso há muitos anos, o Juninho, eu, outras pessoas, a gente fala, pô, Curitiba de certa forma, um pouco injustiçada no cenário É. nacional de ter um protagonismo, assim, sabe? Ele é a cidade reconhecida quando alguém vem vender um show, mas ela não é reconhecida para comprar o teu show, Aham. ou o artista local. Então, assim, isso sempre nos causou um espanto, porque as bandas têm muita qualidade, notoriedade, só ficava um disque-disque. Ficava uma coisa assim meio de falacioso, assim, ô, tua banda tocou com tal banda e foi sensacional. Mas ficava no informal ali, né? E aí, devido à nossa amizade, eu falei pro Juninho, pô, já que tu também, o Juninho viaja direto Sim. para os Estados Unidos também, Sim. outras experiências em festivais, eu falei, cara, a gente tem que registrar isso, assim, né? Não ficar só com a gente esse conhecimento. As pessoas precisam saber que Curitiba é ativa, que tem um cenário aqui, que tem jornalistas, que tem lojistas, que tem. Pessoas especializadas, Exatamente. inclusive na pauta do heavy Que metal, né? vivem disso Sim. e vivem para isso, né? Não é só questão de sobrevivência ou Uhum. questão econômica, é uma questão de paixão mesmo, né? A Uhum. arte é isso. Então, aí que a gente teve essa ideia de registrar isso, assim, e é uma dor de cabeça, não é fácil. Por isso que ninguém faz, porque não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. É Não é muito. fácil e é custoso, né? Porra, em Essa é a todos os verdade. aspectos. Exato. Tempo, Em todos os aspectos. é, Financeiros, exato. de tempo, de dedicação. Porque assim, né, a gente tem que pensar um pouco além do que a gente vê as coisas, né? A gente cita muito Belo Horizonte como referência Sim. no heavy metal brasileiro, por causa do Sepultura, do Sarcófago. E a gente tem a sorte de conhecer essas pessoas que fizeram essas coisas acontecer no Brasil. Então a gente sabe que Curitiba faltou isso, das pessoas
dedicarem mesmo um profissionalismo a isso, sabe? Uhum, E foi legal, Lana, Otávio, uhum. que no documentário, no filme, as próprias bandas elas vão contar o que aconteceu no caminho da banda, por que aconteceu, por Uhum, que essa turnê rolou, ou por que não rolou, por uhum. que minha banda não gravou, por que minha banda não foi, despontou. Então a gente deu espaço, depois dessa seleção dessas bandas que vão ao filme, os próprios, a gente sempre pegou um ou dois integrantes por banda, né, das formações originais. Então os próprios músicos vão ter esse espaço e vão contar essa história. Então, por exemplo, ali a minha trajetória começou mais ou menos simultânea ao Epidemic, Uhum. que foi a primeira banda de Curitiba que eu vi tocar. Só que antes disso já estava rolando uma cena. Entendi. Então era muito legal, porque você pegava Curitiba em 82, 83, 84, 85, que foram os anos que eu não fiz parte, eu comecei em 86 a acompanhar a banda. Aham. Então você pegava esses 4 anos, existiam bandas em Curitiba que num sábado à noite enchiam o Guairão. Olha Então você isso. pegava bandas de metal e 2, 3 mil pessoas iam ver as bandas de metal. E Sensacional, no né? Guairão, que coisa, assim, O metal diferente do que a pesado, gente imagina. né? O metal pesado tocava lá, por exemplo, dava 2 mil pessoas. O metal pesado tocava no Barigui, dava 5 mil pessoas. Em eventos de rádio, em eventos da cidade. Aham, Não existiam os bares, né? As aham. casas, os bares, os pubs de rock. Então existiam ginásios, os Os teatros teatros. e as paróquias. Como Hum. assim? Os salões paroquiais das igrejas eram, sim, Em Curitiba se abriam salões povoados paroquiais para shows de metal? para vender cerveja, quentão e fazer shows de metal. Que Olha só. bacana. E era assim. Então, essas bandas, elas tinham essa força, Que bandas eram? o metal pesado, Cavaleiros do Apocalipse, entendeu? Tinham várias bandas, na verdade, Sim. assim, várias, são muitas. Era uma cena muito forte. Que massa. Só que a gente nunca teve uma gravadora Ah, curitibana. Uhum. Então essas bandas mal conseguiam ensaiar, registrar, é impossível. gravava numa fita cassete. Eram assim, era demo tapes. Era Aham. fita cassete gravada ao vivo, Tudo né? muito rústico, né? Acústico, porque não tinha-se outra forma. E Acho que o próprio Metallica tem uma história parecida com sim, isso, com né? É certeza. bem no início, sim. Aquela fitinha do Kill 'Em All que foi parar em Nova York na mão do Ed Trunk foi determinante para que ele lançasse, né, o disco. E que nem o Otávio falou, lá em BH tinha cogumelo, né? A É gente mesmo? foi até lá, né? Eles fazem parte porque eles lançaram bandas curitibanas. Então a gente foi até lá, a gente entrevistou eles. A gente Puxa, foi que até São Paulo, barato. na Mutilation Records, na Voice Music. Então todas as Nossa. gravadoras que fizeram parte e contribuíram para com as bandas curitibanas também estarão no filme. Então vai ser legal que vai ter esse apanhado e essa visão de fora Sim. pra gente. Aham. Então a gente olha aqui, tal, ok, o Choke, o Necrotério, tal. Quanta banda boa, né? Sim. Só que eles olhando, uau, sabe? Aham. É diferente. Então a gente deu também esse espaço no filme Aham. para que pessoas de fora, tá? O João Gordo tá lá, o Rafael Bittencourt tá lá. Então, assim, tem muita gente boa falando da nossa música. Então, isso eu achei bem legal também, porque as bandas tocavam, abriam show, tocavam juntos, os caras vinham pra cá. E a gente não tinha essa noção, Uhum. né? Então foi muito legal o filme para retratar toda a cena de Curitiba, Aham. desde 82, mais ou menos, até... Então a gente pegou 4 décadas. Que bacana. Vai ser bem legal, tô ansioso. 40 anos de metal em 40 Curitiba. anos de metal. Então, aí, como essa história que tu falou que o Juninho falou da Aham. paróquia, são coisas inimagináveis. Coisas que ninguém. Que é Que isso bacana tava você no oral resgatar. só, né? No verbalizado, ninguém Aham. registrava isso, como realmente ó, aconteceu isso. Então, isso foi um resgate muito legal. E quando eu falei do além, que Aham. vai, porque a gente não tá fazendo uma coisa local. É uma coisa com a linguagem universal. O metal tem esse alcance de linguagem universal, É né? verdade. O público do metal é um público universal. Ele se compreende. Eu fui pra Grécia, o Juninho viajou pro mundo inteiro. A gente se compreende, às vezes, nem falando inglês ou falando idioma local. É que embora seja é considerado
música de nicho, mas é um nicho que existe no mundo inteiro, Sim. né? Eu acho que meio que não É. tem um país que não vai ter alguém que curta metal. Eu posso estar equivocado, mas assim, pela minha vivência, que o Juninho também tem, eu acho que no Brasil acho que é um dos poucos países que o metal é um pouco ainda à margem, assim, como, Isso é, como, com certeza. Não como tá no segmento mainstream. musical mercadológico. Porque nos concordo. outros países, a Argentina, pô, é um país super rock, meu. Isso é Exatamente. verdade. Super Com rock na bandas Argentina, com cara. projeção internacional Chile, também. cara, tipo, a América do Sul toda, meu. A gente O Chile é um ponto que eu sempre gosto de mencionar. Nossa, o Aham. Chile eu não lembro de banda de metal. O Chile é um país que eu tô sempre lá vendo as turnês. Aham. O povo é apaixonado, é fanático, é visceral. Não tinha ideia disso. Também não. E no Chile, em Santiago, capital, existe uma lei que é fantástica, que foi uma lei que eu trouxe aqui, até o Otávio foi comigo, a gente pegou alguns representantes, levamos na Fundação Cultural, Aham. tentando, né, também, pleiteando pra gente pra turma do metal. Todo e qualquer show internacional que ocorra no Chile, obrigatoriamente tem-se uma banda local, o Sim. mesmo palco, a mesma visualização. Tipo uma reserva de mercado pro Exatamente. pessoal daqui. Isso vale para o cinema, para o teatro, para o escritor, para a literatura. Para os canais de televisão que tem conteúdo, obrigatoriamente tem que ter Sim. conteúdo nacional. Exatamente. Então eu acho legal porque é uma proteção, né? Aham. Você dá a visualização. Você resguarda a cultura local. Lógico, porque acho que é necessário. Isso aqui é uma coisa que eu sempre briguei aqui na Interessante fundação e eu nunca consegui Não ainda foi ser ainda. ouvido. Eu já fui Aham. ouvido, mas não fui atendido. Sim. Mas a gente continua, a gente está trabalhando, está conversando, está explicando também, porque assim, por incrível que pareça, quando você fala em metal, em heavy metal, esse caldo mais grosso da Aham. coisa, ele fica realmente à margem, né? Aham. Então foi oferecido algumas coisas pra gente já, a gente não aceitou porque era de menos, né? Então a gente quer que seja igual a todos os outros gêneros, né? Porto Alegre entrou com essa lei também. Então, Porto Alegre já tem, né, aqui no Brasil, Que tem legal. em Santiago, tem na Argentina. A gente está caminhando, eu creio que Mas logo... acho que. Legal pra caramba. pois é, nisso que tu falou do Chile, você ficou surpresa. Fiquei surpresa. Pra você ver como são as coisas, né? Nós, o Necrotério, que é a banda que eu fiz parte, fundei, foi a primeira banda do sul do Brasil a fazer uma turnê na América do Sul. Sim. Que louco. Até então, Sepultura e o Rastro só tinham tocado nas capitais, Santiago e Buenos Aires. Então, a gente, em 96, foi a primeira banda que fez uma turnê pela América do Sul. E a gente ficou impressionado, porque a gente não imaginava que ia ter tanta gente em um circuito musical, com rádio, com TV, um circuito profissional mesmo para as bandas. Então, isso que o Júnior tá falando é legal, documentarista é interessante. Tantas bandas que tem um nicho e um respaldo, tipo Emencore, uma banda referência do black metal mundial, Sim. entendeu? Você acredita que uma banda formada. A gente sabe que as bandas brasileiras de metal são muito ouvidas no exterior, em festivais, como é o nome daqueles países que a gente costuma acompanhar na internet, amor? Sim. Brasileiro faz sucesso no Japão, faz sucesso na Noruega, faz sucesso. É, isso mesmo. Enfim, Você- na Suécia É. e aqui dentro. a E gente aqui vê dentro pouco, não, né? Mas você percebe essa diferença quando é uma banda de Curitiba e do eixo Rio-São Paulo, por exemplo? Sim. Mas só no Brasil, porque lá fora é todo mundo igual, né? Ou não? Eu acho as bandas Ou Curitiba tem as uma melhores. Não, mas existe uma barreira de chegar? Existe porque em São Paulo tem um mercado. Ah, tá. É o que a gente está tentando demonstrar que o nosso produto ele não está sendo comercializado. E quando eu falo do comercializado, não é que a gente está sendo mercenário e tentar tudo ser dinheiro. Não, que as pessoas têm um espaço merecido. Aham. Que ele tem uma posição, que ele tem uma vazão do trabalho artístico dele. Que a valorização seja justa. né? Exatamente. Porque se você tem possibilidade de você tocar num show que vá 1.000 pessoas e isso é o mínimo, e se tem um valor para as bandas receberem, há que ter essa justiça, não há que ter as pessoas falam tanto em preconceito, cara, mas tu vai fazer qualquer coisa no metal, tem um puta preconceito, cara. E tem mesmo. Entendeu? É marginalizado pra caramba, mas aí quando é o Metallica que apareceu e mostra que é uma coisa bem feita, que é algo sério, que tem todo um know-how artístico por trás, as pessoas falam, é bom, entendeu? Então, assim, claro que proporcionalmente falta essa mentalidade pra nós aqui. As pessoas falam, pô, o que eu faço é bom e ter orgulho disso. Isso não significa que você é obrigado a gostar Claro. e você ter que aceitar, mas você reconhecer que existe um mercado
que tá funcionando, que as pessoas estão trabalhando e que fomenta a cidade. Há quantos anos bares vivem das bandas curitibanas? É. É um lance que eu acho muito legal, né? Você tem que ter orgulho, né? Nossa Sim. música, ela é maravilhosa. Hoje você consegue colocar aqui bandas curitibanas aí, 80, 100 É bandas, verdade. que lançaram CDs mundialmente. Lançaram na Europa, lançaram no Japão. Cada vez mais tem festivais, Festivais inclusive. e as bandas estão participando. Então, assim, eu acho que é a hora. Eu acho que nós Aham. estamos prontos. Eu acho que não tem mais o que esperar. Eu acho Verdade. que a gente está pronto para despontar para o planeta, para o mundo e tocar em qualquer palco. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez até hoje. Então, o filme para mim está sendo muito prazeroso. Eu estou aprendendo muita coisa também, estou Uhum. descobrindo muita coisa, estou conhecendo muita coisa. A história, esses primórdios Aham. dos anos 80 não era tudo que eu realmente sabia. Aham. Então foi legal porque durante ali os takes as pessoas contaram assim, eu falava, uau, por que que eu não nasci 5 anos? Você saberia dizer quais são ou qual seria a banda ou as bandas mais antigas daqui da cidade que ainda estão Em atividade. trabalhando? É. Olha, dessas dos anos 80 que tá em atividade é só o Amen Corner. É só o Amen Corner. Ah, eu acho que só sobrou o Amen Corner. Mas eles ficaram um tempinho separados, não? Ou eles tocaram... Mudou a formação Mudou só. a formação. só mudou. Era Saiu o interrupto. baterista, entrou a esposa do Paulista, virou a Uhum. baterista, eles Aham. mudaram a formação, mas o Paulista e o Tito estão desde do começo, né? Os dois fundadores, os dois, né? Os membros originais, eles estão Sim. até hoje. E é muito legal, quando a gente fala do Amen Corner, eles estão lançando discos, né? Eles têm contrato com Bons a Cogumelo, discos. bons discos, exatamente, e lançam aqui, lançam na Europa, agora lançaram um novo na Alemanha, saiu um LP duplo maravilhoso da banda deles, e a banda já me esbarraram em países da Europa, vieram me perguntar do Amen Corner, na rua. Daí eu falei, caramba, Isso é legal, né? conhecemos, sim, gostamos, sabemos os discos, a história, etc. Assim como as bandas que estão chegando, a Hellgun, que é uma banda que acabou de lançar o primeiro álbum, Uhum. Kings of Beyond, lançou agora no Portugal um LP maravilhoso, lançaram LP amarelo, 180 gramas, LP O preto, que é o estilo deles? heavy assim? metal, Mais tradicional, tradicional. heavy metal tradicional, molecada na faixa de 20 anos e tá chegando agora e chegando forte. É massa. legal porque eles acabaram de ser convidados para abrir a turnê do Edu Falaschi. Ah, Vão estar tocando na Ópera de Arame. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente briga e quer realmente, sabe? esse Ver a espaço, banda. né? Ver a banda tocando na Pedreira, na Ópera de Arame, no Guairão de volta. São essas Verdade. coisas. Eu acho que a gente está no caminho. Eu só queria dar um adendo quando a gente fala de mercado ali, que a gente falou, acho que é uma coisa muito importante que a gente tá num. Eu sou muito crítico e exigente nesse aspecto. Eu acho que a gente tá numa discrepância de 20 anos, entendeu? De mercado. Com certeza. Porque, como a gente faz turnês desde 97, a gente vai todo ano desde 2000 para América do Sul, o Chile, a Argentina, eles estão muito à frente nesse aspecto do cenário musical, de programas de rádio, de programa de TV, de mercado. Toda banda iniciante tem um empresário lá A na abertura do Argentina. mainstream para receber esse Toda pessoal, banda tem, né? toda Exato. banda tem um empresário lá, entendeu? Então, assim, por que eu digo isso? Porque nessa parte dos anos 80 é muito legal o Juninho falar, porque as bandas tinham o principal, que é você abrir a trilha, que é o mais difícil, que Eles era algo estavam muito desbravando, desconhecido. né? É. Além do que o preconceito Nossa. e a ditadura que Uhum. existia. Sim. Tinha um Exato. estado de regime que era totalitário, que você não tinha uma liberdade de expressão realmente Por aberta. isso que eu me surpreendi Uhum. quando vocês contaram que tocavam nas igrejas, Sim. nos Esse eu não sabia, por pavilhões. exemplo. Isso aí o Juninho Eu foi fico testemunha e vivenciou imaginando isso. o Amen Corner tocando aquelas músicas, Tocava. cantando sobre politeísmo, sobre deuses, né? Não falando mal do governo, tava liberado do jeito, né? Não, mas falar de outros deuses dentro de um pavilhão É, Uma paroquial. subversão, É literalmente, que é né? engraçado, porque justamente nesse período nós víamos o pessoal censurando tudo que era mal do governo, mas a Sim. pornô chanchada estava liberada, Exato. né? Então, tu podia falar mal do que quisesse, desde que não fosse do governo, outros militares, Então, né? então, nessa época, assim, era uma coisa muito lúdica e eles foram pioneiros e foi muito difícil. Então, os recursos não existiam, os recursos, Sim. né? Muito menos equipamento. Uhum. Essa pauta é muito visível. Então, qualquer coisa era uma vitória. Você fazer um show era uma conquista.
ter um público, então, era espetacular. Que Então, a gente daí tá quando eu falando falo- de antes da internet, né, Isso, gente? Que a gente então, não eu tem. tô falando Bem 2000 antes. agora, nesse período Uhum. atual, é muito legal que uma banda agora, ela não vai precisar fazer o que a gente fez, ir lá no estúdio, gravar uma demo tape, ela distribui a demo tape, ela tem que ir lá no lojista. Não, porque agora você tem um mundo de infinidades, pô, com o Spotify, com as. Você grava em distribuição casa. digital, Você faz um estúdio em grava casa. em casa. E hoje você Pô, pode ser visto sem querer até na se você- internet É, e o cara Ser gostar. descoberto. Exatamente. Já tenho Aí descoberto as de pessoas banda falam, assim. mas não vai dar certo. Eu falei pra mim, cara, tem um segredo que é trabalho. É isso aí. Tu tem que trabalhar. É. Se você não encarar a música como trabalho, porque as pessoas confundem ser bons músicos e ter uma sonoridade boa, que isso vai resolver. Isso é de menos na banda. Com música eu falo, isso é 10%, meu. Se tocar bem é 10%. Isso Eu aí faz falo parte isso. ali do. Mas é. A maior prova que eu vou dar pra vocês, e eu não tô fazendo uma crítica, é o Aham. Sandy Júnior, cara. Quem que se interessa pela música do Sandy Júnior? Eu não tô criticando a música, eu tô falando que não é a música o principal. É o trabalho, a organização, o gerenciamento, são os projetos, entendeu? Parece uma coisa meio fora de sentido que eu tô falando, mas se você analisar, basta ser um bom músico, as pessoas têm essa ideia, cara, eu vou fazer a melhor música do mundo, só que tem um negócio, se ninguém saber que ela existe, cara, acabou. Exatamente. É, né? não à toa você vai achar um número grande de pessoas que gostam do Sandy Júnior por aquilo que eles representavam na época A daquela memória música afetiva, famosa e a papapá. imagem, E vai no show o sentindo... conceito, na verdade É a você vende um identificação. conceito, né? Você vende um conceito, né? É. Você vende um conceito. um conceito E de show, e né? o metal, o heavy metal, ele tem o maior conceito que tem, que é você ter liberdade, cara. É. Ele não tem uma limitação, ó, você não pode isso. Ah, você não pode ser religioso, você não pode ser ateu. Não, cara, tu é o que tu quiser. Eu diria que o heavy metal é a praia da música. Eu também. Meio que admite o novo, velho, quem Todas as quer. tendências, se É. renova. Aí o até, inclusive, eu vou cachorro, fazer é, uma pequena bem isso aí. defesa aqui, porque eu acho a voz da Sandy Não, mas incrível. não é uma crítica. Sou mega fã dela e o filho dela é super. Metal. Ele Não, mas gosta ele é metal, muito ele de Mas metal. assim, Lana, quando eu falo do Super. Sandy Júnior, eu não falo musicalmente, eu até admiro o Júnior como musicista. Mas que eu ele entendo é. o teu comentário no multi-instrumentista. sentido de É. eles fazem uma música, faziam, né? Um estilo de música infantil para criança, Uhum. porém comercial. E aí Isso. se tinha todo um trabalho de marketing Sim, em volta. que talvez sem que é o isso que- eles não Exatamente. despontassem. E aí, nesse sentido, sim, eu até nem daria eles como exemplo, mas outros músicos e outras bandas Jordi, lembra do Jordi? que. Não o Exatamente. Jordi do Cracker Jack. Francês. Nem esse. tinham. Exato. Não, mas assim, outros músicos, cantores, que talvez nem tenham um potencial vocal tão incrível, não tenham um Sim. estilo musical E que ganham agrade projeção. muita gente, que sofra críticas, assim como o heavy metal sofreu, mas em outra esfera, digamos, a gente tá falando aí de funk, outras modalidades, que eu não gosto muito, mas, cara, respeito quem curte, e eu acho que essas pessoas também estão batalhando pelo espaço delas. E por mais que elas não cantem nada, ou tipo, não sejam tão afinadas, cara, elas sabem usar os recursos de hoje. É, São afinadores, que é um é diferencial. do que a gente tá TikTok, falando, é bem mercado, e o cara se É destaca. bem isso. que é um Eu diferencial. recentemente vi um show de um cantor que eu não vou falar o nome, meio sertanejo, meio pisadinha, meio, né? A voz dele, pelo menos no show, gente, não é nada. Tipo, as pessoas que cantam aquela música, a voz dele não é legal. Mas existe um trabalho de mercado muito grande em torno daquela marca, daquele personagem, né? Uhum. E aí a gente tá falando de personagens, né? É um Então, muito artista, né? mais do que você ter uma puta banda, você ter. E assim, você hoje ser afinado e ter um trabalho de qualidade Não, é quase um plus, né? E eu citei o Sandy Júnior porque Que é um ruim falar fenômeno- isso, né? mas Devia ser o eu principal, citei né? O É, Sandy mas- Júnior porque foi um fenômeno de vendas mercadológico. Só que a Sandy, ela é uma excelente vocalista, muito situado no que ela faz, tanto que o Angra convidou ela para participar e Sim. vice-versa. Exatamente. Ela soma muito mais pro metal que um monte de banda de metal. Exatamente. Ela tem uma voz lindíssima. Sim, então assim, eu não tô criticando o Sandy Júnior, eu tô falando do contexto O de você projeto trabalhar. Tu deu um mercadológico. ótimo exemplo. Sim. Ah, talvez o cara é péssimo, é funk, Não, sabe eu qual entendo, for. eu entendo. Não Mas é, o cara não, trabalha. assim, não é uma obra do Beethoven em que você Isso. olha e acha Exato, qualidades Paganini, e tudo acha mais, qualidades técnicas Bizet. que ultrapassam o médio alto, né? E que, na verdade, você vê que outros elementos, quando eles se juntam àquilo, formam um todo, talvez, que vai ter uma projeção melhor, algo um um pouco produto, mais, vira um- com mais valor agregado, né? Uhum. Até É por isso. outros lados. E é interessante isso, porque a Claro. música tem isso. Claro. E sabe que eu brinco, às vezes, comentando com amigos,
do meu ramo, né, da advocacia. Que a gente fala assim, pô, tem fulano nem é um cara que tem um texto Brilhante. tão Oratória brilhante. boa. e tudo. Às vezes o cara não tem um conhecimento jurídico tão grande, ou vamos dizer, tão acima da média, né? Ele também é mediano como nós somos, mas engraçada a projeção que o cara tem pelo tino comercial dele, Uhum. por saber utilizar de outros recursos e claro, perfeito, entendeu? Eu consigo queria te eu ter também exemplificar o esse caso dom. de dois irmãos. Uhum, Dois irmãos famosos, são dois guitarristas. uhum, Um chama-se Michael Schenker uhum, e outro chama-se Rudolf Schenker. uhum. Um toca no Scorpions, Ah, é um guitarrista, né, comum, como guitarrista, instrumentista, musicista. E o outro é o Michael Schenker, irmão 3 anos mais jovem, que é um monstro, um fenômeno. Só que ele cria o hit, Uhum. esse que toca menos. Então ele raspa 3 acordes e vende milhões. O outro, por sua vez, faz 1 milhão de acordes e técnica, etc. Só que vira uma música para muito poucos. Sim, aham. sim. Pouco Então existe compreendido. essa diferença. Existe essa né? diferença. Sim. De você tocar muito e de você atingir muito. E o que a gente quer dizer é que realmente você tem que ter um trabalho que você goste, acredita no teu projeto, acredita Sim. na tua banda, mas assim, não faça ela só por fazer ou por diversão. Embora ou- ela possa começar por diversão, Mas é eu natural. acredito que se É quiser natural. se né? quiser que se torne um Mas, projeto sério, de repente viu tem que ser levado a sério, né? Sim. Sim. viu que dá pra ser um bom músico e quer ter uma banda, então vai ter que superar essa barreira do lúdico e virar Exatamente. profissional. E aí, quando a gente fala de metal e hardcore, vem a Choke aí e arregaça. Na verdade, a gente nunca se prendeu muito a rótulo, né? Acho que a gente sempre possibilitou vivenciar. A gente nunca omitiu nossas influências, Uhum. né? Começa aí. A gente nunca omitiu que, pô, João Gordo primeiro era uma referência, os Cavaleiros era referência, o Sepultura nunca. Esse era o sonho de infância nosso, tocar com eles. Muito menos viver de música. Então, eu me sinto privilegiado num país que o Brasil é infelizmente subdesenvolvido de IDH, de educação, de acesso à cultura, de acesso a recursos, na grande maioria das pessoas, né? Tô falando da Sim. desigualdade geral da camada social, né? Então, eu me sinto privilegiado de poder viver de música e pra música e, pô, viver com as pessoas que eu gosto, poder viajar, conhecer tantos países através da música, a gama de coisas que eu vivencio. Eu acho que isso é um legado que quem vive a arte em geral tem isso, Uhum. entendeu? Você percebe quando o jornalista é um bom jornalista porque ele vive aquilo. Ele É. acredita no que faz. E ele Né? respira jornalismo, Como ele tu falou come de jornalismo, advogado, ele bebe jornalismo. Como a gente fala, porque quando a pessoa não acredita em si, cara, ninguém vai acreditar, cara. Acho difícil. Acho difícil, entendeu? Talvez o cara for um jogador de futebol excepcional, daí vão falar, putz, esse cara é bom. É. É porque tem Né? gente também que olha e acha que tudo é simples, vê pronto, né? E não sabe quanto foi ralado pra construir Mas assim, né, mas foi legal do Choke projeto, né? porque, felizmente, assim, eu sempre falo isso, eu me sinto realizado porque eu sou amigo dos meus ídolos de infância, meu. Aham. Eu tenho essa alegria de poder falar, sou amigo dos caras, tá ligado? Que top. Convivo com eles, viajei, tipo, tem uma relação de amizade, que é algo que não se compra isso. Isso se conquista e é uma coisa muito natural. Pela caminhada, É. pelas situações da vida, né, que são parecidas, né? Aham. Então a gente nunca omitiu o que a gente acredita, o que quer fazer e viver disso. Uhum. E não é fácil. Não é fácil. Não é. Porque Na assim, verdade, as pessoas você... sempre vêem um momento que você está em evidência proporcional e aquilo resume você. Não, aquele é 10%, cara, do que tu viveu para Exato. chegar naquele O caminho momento, é muito cara. mais longo. Assim como o Juninho como lojista, cara. A loja para exatamente. chegar nesse Uau. momento e tal, tipo... Não, Tem gente que vai ser olhar a loja empresário do- no Brasil hoje. E você pode olhar a loja do campeão, Juninho cara. e dizer assim, eu vou abrir uma igual, né? Porque assim, você, nossa, né? Você pensa Idealiza, assim, Não é idealiza, assim, se ele pode fazer, eu também posso. Tudo bem, pode, E ok. pode mesmo. Mas assim, não tira o mérito de alguém que, cara, batalhou pra caramba pra construir um legado, um nome, uma história. Então não vai querer chegar no topo já de cara pra concorrer com ele, porque, meu, tem uma estrada aí também, né? Degrau a degrau, né, É. Lana? É engraçado pensar isso hoje, quando eu abri a loja. Nós não tínhamos tantos fornecedores que nem tem hoje, né? Aham. Então as camisetas existiam, tava naquela transição do VHS pro DVD, Uhum. tava na transição do LP pro CD,
E assim, era difícil, acesso, era caro, era tudo importado. Então a gente teve que se readequar aos poucos, né, para se manter ali, né? Quando foi fundada a Let's Rock? A Let's Rock, ela fundou em 94, Nossa, julho de 94. o auge de muitas bandas É. muito legais. E foi bem difícil. Esse começo, esses primeiros anos da Let's Rock, só existia a Let's Rock, né? Não, eu falo isso empolgada porque isso também atraía, Não. inclusive, essas bandas que vinham fazer show em Curitiba, acredito que iam pra lá, né? Com certeza, sempre. Referência, né? O próprio Iron Maiden, uma vez indo pro Nossa. Monsters of Rock, na frente da loja tinha uma pintura do Edge. Aham. Eles pararam na loja. Pena que nós não estávamos lá, nós estávamos indo ao show, né? Ai, E tiraram foto na frente e tudo da loja, foi sensacional. Depois, que eu demorei joia. muitos anos para descobrir, demorei mais de um ano, porque não tinha, né? Que ano foi isso? Isso foi em 96. É, não Imagina se tinha fosse internet na como época hoje, do né? Instagram e Pois do é. Facebook. Pois é. Tinha Que viralizado. repercussão Pois é. legal Eu que não voltava teria. na loja. É, na hora, Na né? hora, eles estavam indo pro Couto Pereira, né? Que bacana. A loja nessa época ficava na João Galberto 81. Eles indo pro Couto Pereira, ó, não sei o que, um Edge de 7 metros de altura. Parou. Pararam, tiraram foto lá na frente. E isso aconteceu com várias bandas. Que O Creator massa. apareceu por lá. Nossa. O Sodom, o Exodus inteiro com o Paul Baloff depois. Que pro legal, Rob hein? Dunn. O Exodus foi 3 vezes na loja. O Gary Holt virou meu cliente Olha, de camisetas, de CDs, de tudo que é item colecionável. Ele gosta muito de classic rock. Então Aham. toda vez que o Exodus vem, eles fazem e ele é um questão. cara legal pra caramba, né? É. Pelo menos Fantástico. assim, em entrevistas Gary e, Holt é fantástico. e algumas postagens dele, cara, ele parece ser um cara muito Ele é gente boa. fantástico. Ele é fantástico. E você também é uma pessoa muito viajada. Você foi acompanhar essas bandas de perto nos seus países. Um Foi, habitat foi. natural. É. Acabou Alguns a criando uma gente- relação de amizade também com alguns deles, Algumas né? a gente conseguiu estreitar, né? Relacionamentos, conseguiu fazer amizade, conseguiu ver lançando alguma coisa aqui, outra ali. Então isso foi legal também na trajetória. Um Que ponto que eu acho também determinante é justamente esse, a vinda das bandas para cá. É. Isso eu acho legal. Isso dá uma fomentada, dá uma mexida, né, no caldo que nem está sendo agora essa vinda do Kiss, do E do Metallica. Metallica, é. E vem Guns e Que, vem que, Iron aliás, Maiden. muito legal no final do show, né, do Metallica, eles olhando pro pessoal e falando, pô, 40 anos nós demoramos pra vir pra Nunca cá, hein? tocamos aqui. Como é que pode, né? É. Assim, percebi que eles estavam muito abismados, né? Tá, Porque sempre foi Rio, São Paulo, pula, Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Digo, essas bandas maiores, né? Rio, Sim. São Paulo, Porto Alegre. Ou Rio, no São Paulo, máximo Porto Belo Alegre. Horizonte ou Embora a Brasília. cena aqui seja É. forte, Uhum. né? O engraçado como não sei, nenhuma produtora nem de grandes eventos olhava para o Metallica, olhava para Curitiba, É. que é o inverso do AC/DC e do Iron Maiden, né? Uhum. Que tinha uma época que de 4 em 4 anos os caras estavam aparecendo aqui. Entre eles, assim, se olhava de 2 em 2 anos, um deles estava aí, É. né? Mas tem um olhar disso que tá falando, que a gente vai voltar nesse assunto, que é a questão do mercado, né? Aham. Curitiba sofreu muito com esse preconceito que Curitiba era uma cidade provinciana, é uma cidade que não tinha público. E isso nunca foi verdade. Não Isso mesmo. nunca foi verdade. Muito Curitiba longe. sempre é uma É. cidade, cara, assim, subversiva, na verdade, cara, porque se tu vê tanta coisa que aconteceu aqui artisticamente, sempre foi uma cidade, tipo, vanguarda, Uhum. de certa forma, entendeu? Lançar ideias, lançar E coisas assim, ó, eu novas. te digo uma coisa, o Juninho também tem essa percepção, cara, eu já fui pra muitos lugares, cara, a gente tocou em muitos lugares, na Europa, América do Sul, cara, eu nunca vi um público tão exigente como o de Curitiba, Ah, isso cara. Não, é e eu verdade. diria que aqui a coisa, Isso é bom, aqui porque, a coisa assim, é heterogênea, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que sofreu um preconceito Curitiba das pessoas não acreditarem que teria público. Entendeu? Sendo que esse mercado sempre existiu. E isso que eu falo do documentário agora e das bandas. Sim. Isso é nosso. Você imagina o público que foi um Metallica, que seja 20 mil pessoas de Curitiba, o potencial de consumo de bandas, entendeu? Uhum. Não, e posso, assim, uma opinião minha, vamos ver se vocês concordam, tá? Claro que é muito legal ir num show no Rio, muito legal ir num show em São Paulo, só que aqui nós não temos vários problemas que eles têm lá, Sim. que torna atraente o show para Sim. Curitiba. Exemplo, é uma cidade muito menos inflacionada para quem vem procurar um hotel, para quem vem Concordo. comer, para quem vai se deslocar, Hum. cheio de ponto turístico para conhecer. É uma cidade que o cara pode sair tranquilamente com o celularzinho dele na mão, na maioria dos bairros, e não vai ser É assaltado. horrível falar isso, mas é verdade.
Exato, É então... um fato. Com Um certeza. Então, com assim, certeza. eu percebo que, supondo que eu morasse em Manaus, tivesse que escolher um show para ir, fora a diferença de passagem de avião que vai haver naturalmente entre São Paulo e Curitiba, Sim. eu diria que assim, ó, Curitiba é mais tranquilo, é uma cidade menor, o Uber vai sair muito mais barato, Uhum. tudo para mim é Hotel mais e atraente. alimentação é incrível a diferença. É muito grande. Isso, às vezes, dependendo da localização que você vai ficar em relação a São Paulo e Rio do evento, você paga 5 vezes mais. E com Para o comer e para se detalhe, hospedar. e com Rio o e São detalhe Paulo. que aqui eu entendo que você em qualquer lugar de Curitiba, qualquer lugar, você tá a menos de 1 hora Bem Sim. menos. Do local da parte do- central da É. cidade. Então, qualquer lugar que você esteja, mesmo que você esteja na região metropolitana, numa cidade um pouquinho mais distante. Meia hora você tá aqui. Meia 40 hora minutos ou você tá aqui. menos você tá aqui. Eu acho que o Metallica a gente tá falando muito porque acho que foi o exemplo dessa retomada de Foi. Curitiba ter É. esse Isso. centro. É a prova, né? Né? É a prova. A gente já tem o Festival de Teatro de Curitiba, que é o maior do Brasil. Sim. Um dos Sim, maiores da sim. América do Sul, né? Uhum. Ainda bem que é nosso, né? Eu tenho orgulho, meu. Eu tenho Claro, orgulho, muito. eu Tem tenho muita orgulho, peça de entendeu? teatro que estreia aqui Aqui primeiro é para saber a, referência. pra saber a Tem reação do humorista que público. vem É. aqui pra testar se a piada, Se a piada vai funcionar. vai funcionar ou não. Então, É. assim, a gente teve um hiato do show que a gente comentou do Sepultura em 94, um show de metal grande. Esse Um show sim, de foi metal. histórico. Sim, um E festival teve de outros metal, né? festivais de rock grandes, mas de metal, acho que desde o Sepultura com o Ramones não tinha algo como teve com o Metallica agora. Também não lembro. O Kiss é grande, mas é uma outra esfera, um outro público também, né? Aham. Sim, mas, Então, não é o Metallica- metal na é. vertente mais Sim, ácida dele. sim, né? o Metallica potencialmente como Sepultura, acho que só foi com o Sepultura 94. Inclusive, o show do Metallica, esse de agora, foi a maior bilheteria da história do Paraná. Que Capaz. bacana. Não foi o maior público, foi a maior bilheteria. É o que eu ia falar, porque acho que o Paul McCartney teve. Ou tinha mais gente, ou tava bem Parecido, próximo. é. É. Mas em bilheteria, foi a maior bilheteria artística da história do nosso estado. Que louco, cara. É, Então hein? foi o maior recolhimento de impostos do Estado. Olha aí. Agora, Tragam dá pra mais, tragam mais tinha shows que ter assim. um incentivo aí do poder público para essa Mas isso É, é legal, verdade. esse reflexo, a gente tá fazendo essa reflexão, Sim, porque a gente tá sim. percebendo que estão olhando Curitiba de outra maneira e o público tá respondendo, então, isso não é uma viagem da nossa cabeça aqui de paixão. Não. Porque também Não. é o seguinte, sabe, Luana e Paulo, tem pessoas que são muito apaixonadas e acabam tendo uma cegueira pelas coisas. É, Fica eu numa gosto do bolha. metal e eu quero que o metal seja evidência. Não, aí também tem que ser realista também. É. claro. Não adianta você querer impor algo que não tenha, por isso você não tem interesse. E a gente tem que ser não realista. Uhum. Porque a gente não pode pegar nossa paixão e colocar na frente De das tudo. coisas e falar, não, é porque é bom, porque eu gosto e tá bom. Não. A gente também tem que ser consciente que tem que ter uma gama de fatores para aquilo ser interessante, né? Uhum. Pô, Ultraman, vocês conhecem o Ultraman? Não, não. Não. Do Rio Grande do Sul? Pô, puta banda, cara. Comunidade Ninjitsu, vocês conhecem. Esse eu já... Sim, sim, Pô, sim. os caras sim. tocavam na Antiga, Atlântida, os inclusive. caras tocavam na Atlântida. 50 mil pessoas, banda principal, cara. Planeta Não, Atlântico. mas isso é Porto uma, Alegre. isso é uma característica do gaúcho. Sim. Mas é não, mentalidade não consumista, importa, né? não importa se é o fandango, se é o metal, o gaúcho dá preferência pro produto gaúcho. E quando eu falo que eles tocavam Ele é pra segunda... Eles bairrista, são né? um exemplo. É, Mas eu acho que tem é. que ser, É o gente. consumo, Tem que né? ter, É o sim. consumo, né? Claro. Se consome. Porque assim, eu falo o Ultraman tocando para 50 mil pessoas e a comunidade de tocando, sendo transmitido ao vivo na TV. É. Só que quem tocava nos shows era o Rapa e o Charlie Brown. O principal era a comunidade Ninjitsu. Não Sim. era abrindo. Sim. Que louco, né? É. Então, isso é legal, entendeu? E eu não tô falando de musicalidade aqui, de gostar ou não. Eu tô falando do mercado em si. Aham. Uhum. Né? Mas eu tava que nem em Buenos Aires, fui ver o Monsters of Rock, Verdade. né? Nossa, que barato. Puta no evento pra 30, 35 mil pessoas. Tocou Anthrax, tocou Show. Megadeth. Sim. Só que a banda principal era o Rata Blanca, Que bacana. Sim, que é sim, uma sim. banda de metal argentina fantástica. Icônica, né? É, eles Icônica. querem ver o deles. E o argentino quer ver o deles Sim. como principal. E vai Quer ser. ver os outros também? Tanto Legal, que- mas Exatamente. é Tanto bem. que Sim. São gaúchos também. Exatamente. É, são acho gaúchos. que essa característica Eles aí. têm, Porto Alegre já virou essa lei e tal. Eu acho muito legal isso. Eu acho que a gente tem que sim ter orgulho. Eu Aham. acho que Do de que é termos nosso, da nossa um música. feriado aqui
já ajuda um pouco. Então, É. é uma coisa Não é que feriado, eu- é o dia, o né? dia. É o dia Não, mas estadual. não teve do Ah, tá, metal. foi só um reconhecimento de... Foi. Pô, tinha que virar feriado, gente. Nem Mas o Dia o- Mundial do o Rock Dia 13 de Mundial, julho eu não também é queria comentar uma coisa feriado? com vocês que não está diretamente ligado a nós, mas está de certa forma, né? Porque eu acho que tudo que a gente está falando de Curitiba é bem legal, porque o metal ele tem esse potencial aqui como Psychobilly. Uhum. Sim. Que o Vlad, o Alice do Alves são pessoas sensacionais, cara, lutadoras pra Trabalham caramba, muito cara. e muito É. bem. Eles conseguiram instituir um carnaval fora do eixo, É. cara. Que Verdade. vem gente do mundo Uma inteiro no agenda carnaval mundial. ver os Já caras, faz parte. meu, O entendeu? Psycho Carnival, né? Ah. É, o Psycho Carnival, e daí tem Psycho e Carnival. junto com o. Inglês, é Junto ótimo. com o Zubwalk, Sim, Zubwalk, sim. que o Necrotério tocou na Praça Nossa Celeste lá pra 25 mil pessoas. Aham. Cara, tipo, isso Muito é legal. legal, muito legal. Isso, Muito. então, assim, demonstra que é viável em todos os aspectos. Artísticos, econômicos, culturais. Então, assim, eu sempre falo com o Juninho que eu gosto de validade que é medida parâmetro em cima. Abaixo eu não quero, cara. Não, tá Eu certo. gosto de validade pro Vamos Grêmio e nivelar Inter. por cima, Nivelar né? por cima. Cara, quer se validar? Pô, o cara, o time foi campeão da Libertadores, lá em cima, não embaixo, cair, cara. Isso eu não quero, Sabe meu. aquilo Você que tá todo gato- mundo Pô. fala no direito de princípio da igualdade? O Aham. princípio da igualdade é você... Não é simplesmente você dar uma faca pro cara que sabe lutar com faca e outra faca pro cara que não sabe. Não. O princípio da igualdade é você tratar o igual de forma igual e o desigual de forma desigual, Sim. por cima. No metal é o que a gente tá precisando. É a condição favorável, né? É. E No metal é o que a gente eu sempre precisa. falo pras bandas, assim, né, que a gente é amigo, né? Eu falo, cara, quando você for tocar, tem um cara na mesa, Isso. tem iluminador. Claro, Tem tal. claro. Por quê? Porque quando vem as bandas de fora, os caras passam por cima. Exatamente. Porque acham que você já é amador. Uhum. Que você acha que você é menor que o cara, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma mentalidade de mercado, mas é necessário. E poucos vão ter uma empatia, talvez, Exatamente. de alguma forma ajudar. né? Exatamente, não vai existir. Mas isso, e aí não tem infelizmente. aquela banda que diz, não, mas eu quero ser roots mesmo, eu quero fazer assim, Bom, mas meu daí- negócio é mais mas eu- artesanal. não Mas é eu ser considero ruim, né? particularmente que daí é um cara que tá ele tá ali no lance lúdico e no hobby. Ele não faz É, parte de um contexto de uma cena. Não tá levando a exato, sério. É o que a gente fala do documentário. Aham. As pessoas, não sou eu que tô falando a história, nem o Juninho. As bandas Conta. são responsáveis pela sua história. Entendeu? Com certeza. Então, assim, se o cara tem o que falar, ele vai ter o que falar. Se ele não fez nada, se ele achou que o rock é diversão, direito dele, cara. Aham. Só que isso não é histórico. Exatamente. Vai entrar pra história da família dele, de que ele ficou louco lá, chegou louco Ele em não- casa. então ele não pode querer Reivindicar a mesma coisa que o cara que trabalha, entendeu? Exatamente. Cara, como é que eu vou exatamente criticar, por exemplo, vamos pegar, sei lá, o Sérgio no Blood, cara. Ai, tem banda cover às vezes. Como é que eu vou criticar um cara que faz algo pela cena, cara? E isso tem a ver também que as pessoas têm que entender. Não é eu tenho empatia que eu preciso gostar de você. Claro. Eu reconheço o claro. trabalho teu, É cara. isso aí. Você é um cara que tem competência e faz aquilo porque gosta e tem capacidade, meu. E as pessoas misturam isso no Brasil. O Brasil tem muito disso, meu. Não, e Tipo, a isso é ruim, verdade cara. que, cara, assim, ó, uma coisa que ajuda, que eu sei que a gente até já começou aqui, mas não desenvolveu, né, no papo, sobre a questão de hoje você poder fazer o teu trabalho. Você, de certa Exatamente. forma, Gerenciar, cara. você não precisa deixar de começar porque você não tem o melhor equipamento, ou porque você não tem um empresário, ou porque você não tem... Cara, se você conseguir gravar a tua música no computador, né, hoje você consegue ser a tua produtora, pelo menos pra você mostrar pro mundo. Consegue. Exato. Não que você precise ser, né, todos os elementos de uma Sim. gravadora. Não precisa ser tão Mas- polido, né? Mas se você tiver a capacidade, se você tiver no mínimo a vontade de gravar o teu negócio para você mandar para frente, colocar no YouTube que tá sugerindo para todo mundo de graça o teu conteúdo, Uhum. muda. Um exemplo que eu dou é uma molecada americana lá chama Hammerhead. Para mim é tipo, cara, eu vejo Metallica começando, só que em 2020, 21, 22. Tocando pra cacete, pessoas filmaram eles tocando no show, provavelmente foi o pai. São Uhum. 3 molequinhos, 3 irmãos, né? 3 irmãos. Cara, que sonzeira que os moleques fazem, com uma seriedade e com uma potência, com Você conhecimento jamais poderia técnico. conhecer o trabalho desse se não fosse o YouTube. Claro, e eu digo assim, não é nem conhecimento técnico. Eles têm uma autoridade técnica na hora que eles estão Você tocando. percebe isso, né? Isso muito Você legal. percebe que tem uma isso é- estrelinha em cima do faz cara diferença, né? brilhando. Eu acho É legal tu exatamente falar isso. Tem uma pessoa que é bem. Que a pessoa gosta de bater nela, assim. E eu vou trazer na conversa, porque acho que é relevante e importante nesse momento. Os caras batem muito nela, que é na Anitta, assim, né, cara? Ah, e é não tô falando verdade. em musicalidade. Uhum. O cara Não. bate nela pra caramba, mas eu acho ela uma pessoa sensacional, Ela é. cara. Eu sei que ela quando começou,
ela tinha um gerenciamento de uma grande agência. E ela saiu, falou, não, se vocês fazem e fazem desse jeito, eu vou fazer eu mesmo do meu jeito. Só com qualidade. E, cara, ela pra mim é um grande case, cara, Ela de gerenciamento de sucesso. carreira de Sim. sucesso. Eu Sim. não tô falando de musicalidade, cara. E assim, por que eu tô falando da Anitta? As pessoas que estão no mercado, seja grande, seja... eles têm que ter noção do mercado, cara. Claro. Você não pode abrir a boca. Esse tempo que a gente tinha 10 aqui, né? Ah, eu acho que tal coisa. Não. Você não pode fazer isso. Está sendo, no mínimo, leviano. É No verdade. O mínimo. achômetro Você é uma tem que coisa perigosa, né? Você tem que procurar informação, você tem que saber do que você está falando, cara, no metal, na música. Você não pode ser leviano, entendeu? E entrar aí sabendo conhecer o Você mercado, tem né? cara, É o mínimo, é né? igual você ser qualquer coisa, você tem que estar capacitado, cara. O indivíduo da falácia já não tem como mais ser falacioso, né, cara? Ó, a pergunta que eu te faço para ilustrar é a seguinte. Você, assistindo 2 horas de vídeo de nego reformando o carro, te torna um restaurador de veículos antigos? De jeito Não. nenhum. Não torna. O cara vai ter que começar, ele vai ter que criar uma casquinha em volta dele, ele vai ter que estudar, ele vai ter que pôr a mão na massa, ver o erro, fazer de novo. E o mercado da música é isso também, de Sim, certa forma, né? sim. Mas sabe que assim, até saindo um pouco da questão de mercado, tá? É que eu achei reflete comportamento quando fala de mercado. A Anitta Sim, reflete um sim. comportamento de trazer coisas do ambiente dela, do Rio de Claro. Janeiro, resgatar as coisas dos 60 da música do Rio, tipo, por isso que eu cito Não, ela, mas né? assim, ó, saindo um pouquinho até da questão de mercado de música, mas falando de música em si. Aham. Hoje, vocês. É uma pergunta que eu gosto de fazer, cara. O que você tem no teu iPod hoje? No teu iPod, no Ai, teu olha, playlist. entregando a Spotify. idade. Eu adoro o teu Spotify. No teu Spotify. O que você tem no teu Spotify hoje, Pô, cara? tem uma gama de musicalidade, principalmente francesa, hip hop francês no momento. Hip hop francês. Eu gosto muito, tô Legal. descobrindo. Como tô indo muito pra França lá, tô bem conectado com eles e tal. Aham. E, pô, escutando muito assim. Eles têm um gerenciamento de carreira deles sensacional, cara. Os caras sozinhos, meu, os caras têm 30 milhões de views, tem marca patrocinando, tem um mercado em volta dos caras e o cara fazendo o que ele quer fazer. Mas é trabalho. Trabalho, Né? É exatamente, trabalho. levando a sério. Então tem muito hip hop, tem algumas coisas de metal que eu gosto muito, Korn, cara. As bandas daqui que eu gosto, o Sad tinha uma grande banda, Aham. cara, Uhum. que o disco deles pra mim é sensacional, cara. Eu falei até Pulga, Endocárcere, eu vi o disco e falei, cara, que sonzeira. Eles tão E foda, outra né? em português, cara. Eu É. acho uma Aham, coragem, Que assim. Não, É é legal. difícil. É A verdade é legal. que é difícil Não você, É. A fonética, a você métrica é compor algo complicada, tão cara. pesado, tornar é. aquilo sonoro e atraente, né, Sim, para quem, sim. para vendagem, né? E eles têm em um trabalho português bem é bacana, inclusive de marketing. Tudo. Também Eles estão tem fazendo um trabalho bom. A certo gente, mistério. a gente conheceu a música deles, inclusive, através da assessoria, né, do Clóvis, a galera do Acesso Que Music, legal, cara. que manda bem pra caramba. Sim, sim. E quando eles nos mandaram o CD de lançamento e tal, Animal. esse aqui ficou maluco. A banda é muito boa, cara. É que assim, Banda- Ele me ligou. Eu costumo colocar o som para trabalhar. Então, vamos dizer lá, eu tô... Ele lá peticionando ouvindo Sim, metal. sim. E tinha até um advogado, um É bem amigo meu, que ele engraçado. brincava e falava, olha, músicas de contestação. Aham. Ele coloca canções para contestar. Aham. Então, eu gosto muito de trabalhar com som, óbvio, né? Tento não atrapalhar o resto do pessoal do escritório, mas quando eu posso eu ligo e curto um som de todo tipo, né? Que fique claro, não só Eu gosto de música, o né, metal, meu? é. Eu gosto de Mas no música. dia Mas que ele mas recebeu o Sad CD... Fury, cara, a hora que eu liguei, falei, caralho. Porque daí você percebe que começa a te incomodar no bom sentido. Sim. Você tá trabalhando e você começa, tipo, né? Mexe a cabeça e depois Bate o fala, pé. cara, que sonzeiro. Você para pra ouvir, de Pô, o repente. Assembly tinha grande banda, cara. Sim. O Assembly, eu acho sim, E cara. é o que aconteceu recentemente, que eu falei pra vocês, do Amen Corner, que eu Ah. não ouvia há 10 anos, sei lá, 15 anos. E aí, por conta daquele dia da entrevista de vocês, que o Muito vocalista legal. tava lá na entrevista, eu falei, caralho, eu preciso voltar a ouvir esses caras. Meu, excelente som deles. Então, Paulo, o Espetaculares, Amen Corner é um nível caso bem muito bom. curioso, né, Juninho? Porque o Amen Corner, em 94, eles foram recordista nacional de disco independente no Brasil. Foi uma banda... Nossa. Bandido, som dele. Isso Eu não tinha estatístico, notícia na Bis, na época, foi a banda brasileira que mais vendeu discos vendeu. independentes, cara. Não, cara, Eles animal. A banda é Black superaram- Metal 94. Mas assim, me 94, chama a meu. atenção a maturidade sonora, e quando eu digo chama a atenção, não é porque eu acho que não tenha, né, aqui na banda nacional, mas é que é engraçado quando você para de ouvir uma banda, rola um hiato ali, e você voltar e às vezes falar, tá igual como era antes. Não é o caso deles, cara. Uhum. Você percebe um grau evolutivo Sim. absurdo no som Sim, deles. sim. E
veja, eu gosto muito daqueles festivais mais quebradeira internacional, né? Não só os basiquinhos, não só o Wacken, não só o Dynamo, mas eu gosto tipo do Obscene Extreme Fest. Nossa, Obscene Extreme mesmo. Cara, Obscene Extreme é acho extremo um mesmo. negócio de outro mundo e conheço um monte de banda legal lá. Eu só vi nacional, acho que o Crisium e o Rato de Porão lá. Uhum. Que eu me lembro, Sim. né? Pode ser que estejam lá e eu não tenha visto. Sim. Cara, eu começo a olhar essas bandas e falo, meu, esses caras podem tranquilamente Tranquilamente. tocar lá, vão quebrar tudo e se bobear, Tranquilamente. vão chamar eles pra virar Cris é, para virar cidadão honorário lá. Cris é porque outro o estilo de exemplo. som dos Cris é caras. outro exemplo que a música também não é o principal. Cara, Cris eu acho muito foda. Cris é outro exemplo, porque o som dos caras é extraordinário, é monstruoso, mas não é pra qualquer um. Não, não mesmo. O que faz os caras acontecer são os caras. Sim. Ah, pô, os caras fazem 200 shows por ano, cara. Não, e eles levantam a Nossa. banda deles com um Cara, grau de não- seriedade Cara, os que caras não eram é... do eixo, muito eles eram do trabalho, Rio, do muito Rio Grande do sério. Sul. É verdade. Sempre- É, então a banda, assim, você vê que não existe fórmula. Não existe trabalho, né, meu? Talento, Uhum. trabalho, Sim. talento e Uma porção trabalho. de fatores, né? Muito trabalho. Porção de Pode ter fatores. certeza que... Agora o Juninho, ele é meio humilde, assim, o Juninho ele é modesto, cara, você fala de amizades ali e tal. Não, é verdade, cara, as coisas têm que ser como elas são, entendeu? Uhum. E a gente tem uma coisa em Curitiba que às vezes as pessoas potencializam coisas que não são verdadeiras e não são relevantes. Tipo, Ao longo da história, você quer que eu cite mesmo? você começou? Ah, tem bandas aí que na história de Curitiba não são o que dizem que eram, né? Vai virar corte, hein? Ah, Ah, do pop aí, hein, cara, assim. Você sabe que não são aquilo. tá. Foi bandas forjadas, assim, sabe? Sim, sim, sim. Que tinham um puta investimento e nada contra isso, mas não era uma banda que as pessoas conheciam e realmente refletiam a notícia que era dada Sim, das sim, sim. bandas. Eu concordo. Entendeu? Ah, isso existe. Então- muito, né? Eu sei que tem. Então, mas assim, Só né? provoquei. então o Juninho ele, nesse aspecto, acho que o Juninho é uma pessoa muito modesta, assim, né? Porque a gente é amigo, cara. É assim, ele convive com o pessoal do Scorpions, cara. Scorpions é uma banda mundialmente famosa e É uma banda importantíssima, grande. cara. É. O cara conhece o cara do Kiss, Como cara. é que é o teu alemão? O teu alemão tá em dia? Não. Nossa, horroroso. Não, porque você Não falou há- do Scorpion, você falou que foi o Sodom, depois você falou que foi o Creator. É, Porra, mas- eu falei, o cara deve ter um alemão Nunca top, né? consegui aprender, Paulo, eu nunca consegui Então, aprender, fora o Dankshur, fora o Kartoffel, naquelas batatonas lá de... E por- O Weissbier e... Ó, então eu também não falo, mas eu vou te ensinar uma que um amigo meu me ensinou o Bora. manual básico pra você sobreviver Me na, ajude. na Alemanha, tá? É o a Bia Bitter, Ah, né? Uma cerveja, por favor. Sim. É, depois, Só sei se, que come esse chifre meu por amigo, causa do ei, Rammstein. se esse meu amigo assistir isso aqui, ele vai me dar uma bronca, porque ele vai dizer que eu tô falando tudo errado, né? Mas, ó, outra coisa básica lá na Alemanha, você vai ter que saber dizer. Como é que é? É. Where is my pullover? Cadê o meu casaco? Porque faz frio lá. Cook de Frauen, você vai- quando né, olha as mulheres, né? Pro solteiro, não é o nosso caso, mas é o manual de sobrevivência dele lá. É, E tem também o Bitterschein e o Dunkelschein, né? sim. Ele sabe E- uma palavra, pô. Olha aí. Sim. E você. E aí, pra você E ser tem a metido, pronúncia você ainda, já né? chega pro cara e fala, Sprichst du Deutsch? O O cara, que é já? Fala alemão? Eu não Fala entendi. alemão? Não, Eu eu não não, ele não falo. me lembra. É, eu não aprendi realmente o alemão. Gostaria para essa proximidade que a gente acabou tendo aí com toda essa turma do Que Scorpions, Não, é uma língua Creator, difícil pra caramba. do Sodom, né? Então, Aliás, Foi- o Sodom tá com. Desculpa te cortar, mas o Sodom tá com um álbum. Meu Deus do céu. Gênesis. Cara, demais. Eu só quis falar isso aí porque o que eu quis dizer é o seguinte, né? Eu não fiz isso pra exaltar o Juninho, porque assim, é importante, cara, as pessoas conviverem com pessoas que tenham referência. Claro. Então tem uma banda que eu não conhecia, que é o Living Garden, né, Juninho? Eu não conhecia o Living Garden. É uma banda de Curitiba, que conheço os de caras nome, eu não me trabalhavam lembro na disso, loja não. um dos caras, eu não conhecia. E, meu, os caras moram em Los Angeles, entendeu? Os caras estão vivendo da música Los Angeles, fazendo metal. Então, assim, as coisas vão se conectando. Então, o Juninho Virou tem Red esses Devil acessos. Vortex, né? Então, virou outro nome, mas assim, o Juninho tem esse contato. É legal, isso é importante, cara, porque as pessoas começam a falar, respeitar a gente, cara, tá ligado? Pô, lá em Curitiba tem tal pessoa que é referência. Tipo, meu, isso é importante pra gente, entendeu? Tipo, o Sérgio é um cara que também tem várias pessoas. Eu tô citando aqui, eu sei, né? Sim. Então, isso começou a mudar, cara. O Gordo me falou, pô, em Curitiba, pra mim, você é referência lá, meu. Se não for alguma coisa me falar, não vou, cara. É, o Sepultura mas também, o é- André, e tá isso ligado? não Falou, é cara, algo que constrói do dia pra noite. exatamente. Então, assim, isso é importante que os caras estão olhando pra mim e falando assim, cara, lá é um lugar sensacional e, cara, tem as pessoas legais, entendeu? Então, esse espaço que vocês têm aqui, por exemplo, é o que vai compor toda essa nova
olhar, cara, pros artistas locais, tá ligado? Acho A que é gente vai muito começar. importante, cara. Não, mas o que a gente quer é ser mais uma engrenagem mesmo Sim, nessa sim, máquina, Sim, né? Para exatamente. poder ajudar de certa forma. Não, não que a gente esteja ajudando mais eles do que eles a gente, né? Longe É disso. uma Mas troca, acho né, que cara? Mas eu acho que é É interessante uma troca, que, né? assim, é um espaço, é algo que realmente não tem. Como vocês falaram ali, o metal não tem essa projeção toda por falta de gente que gosta de olhar para isso, mesmo que não goste da música. E não só pro metal, aqui a gente gosta de conversar meio com todo Sim, mundo, assim, sim, sim, sim. né? E é muito importante. Mas agora eu queria jogar para você a mesma pergunta, Juninho. O que toca no seu Não vai MP3 falar player? Olha, na sua vitrola. eu sou eclético na música, eu ouço muita coisa, então cresci em casa que os avós, os bisavós, os pais eram músicos Ah, e é? coleções enormes de discos, né? Músicos de que estilo? Meus avós eram. O meu bisavô tocava em bandas de baile. Jazz band, assim, ou É banda de baile? banda baile de Banda baile. Banda formatura, show. banda É, show, Banda isso, show. banda de entendi. formatura de 15 anos, de casamento. Que Então, bacana. Sabe o nome da banda? ah, era no Rio Grande do Sul, eu não, Então tinha um Sim. fandango no meio da. com toda certeza. A formação era muito clássica, assim, né? Aham. Então, daí meus avós vieram pra cá, né? E meu pai já nasceu em Curitiba, mas era muita música clássica, muita música europeia, né? Sim. Então o pai sempre escutou música italiana, música francesa, música Legal alemã, ter essa referência cantada também. nas línguas, né? Ele sempre gostou disso. Então ele é Sim. um colecionador de música mundial, né? Euromusic. Então eu escutei de tudo da minha vida. Óbvio que essa vertente do rock dele, do irmão mais novo dele, meu tio, era a mais forte de todas. Então acabei puxando, herdando isso aí, né? Comecei a escutar, conhecer ele lá por 82 e sempre escutei de tudo. Hoje, é engraçado você falar, né? Uma pergunta que ela é tão grande, né, para você. Tem de Parece tudo. simples, mas é complexo, É né? Mas complexo. vai do rock ao quê? Eu ouço absolutamente tudo. Eu tenho alguns gêneros assim que eu sou mais limitado, eu diria. Uhum. Que eu conheci e talvez não pegou, de repente um dia eu redescubro aqui. Importante estar aberto. Algumas músicas brasileiras, assim, eu não tenho tanto acesso. Da música brasileira, eu gosto muito do samba, da MPB, da bossa, e eu acho que fica por aí, fora o heavy metal, né? É. Mas é engraçado a música porque daí você vai, você faz essas curvas, você chega, de repente você volta aqui e redescobre coisas que passaram, né? Por você e talvez você não estava preparado naquele dia. Hoje eu escuto muito Grand Funk Railroad, uma banda que eu gosto bastante, tá sempre nos playlists, uma música que eu gosto para motivar, para inspirar, para você ter vontade de cumprir alguma coisa com você mesmo, sabe? Uhum. Eu ouço. Sempre tem classic rock, sempre tem muito UFO, sempre tem muito Uriah Heep, sempre tem muito Modern Finance, Legal. sempre tem muito Scorpions, tem muito. Tudo, né? Qual foi a primeira banda que você conseguiu levar lá no Let's Rock? Primeira Para banda fazer que uma foi ação na com o Let's público, Rock. que conseguiu aproximar o teu público dessa galera? É engraçado porque Ou uma das primeiras. é, Quem você tem lembrança? eu tô tentando Lá dos lembrar. anos 90 ainda. Eu tô tentando lembrar. Óbvio que foram bandas locais, Sim, né? As sim. primeiras, né? E Mas teve alguma grande, assim, que parou a rua, hum, precisou organizar a entrada porque a eu galera lembro, tava eu pirando? lembro que uma vez, ainda na João Galberto, quando a loja era na frente do passeio público, numa tarde chegaram as revistas, a gente trabalhava com as revistas impressas da Rock Brigade e da Road Crew. Uhum, Então Road as duas Crew. revistas, elas sempre estavam disponíveis quando eram Vi muito lançadas, né? essa. E eu vi um cara, um gringo, apontando para a revista e querendo pagá-las, né? E daí o cara bateu nele e falou: olha, esse cara aqui é ele.
Eu falei, cara, esse cara aqui é ele. Aí tinha vindo para Curitiba o Creator Uhum, e o Tristânia. uhum. E os caras desceram, acho que visitar o passeio público e acabaram caindo na loja. E aí Olha. foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, virou uma loucura, fechou, né? A frente da loja. Nossa. Fechou a calçada, a rua, tudo. Eu falei, ó, vamos se organizar, galera, um pouco pra lá, um pouco pra cá, pra ninguém ser atropelado, porque saiu assim da loja, foi até a calçada e foi, né? Até o meio-fio e foi. Pensa na situação. É, Tudo no foi uma improviso, pra você ver. loucura. É isso que eu falo que não é forjado. Aham. É isso que eu te digo sim. que é uma coisa autêntica, não é forjada, né? Imagina se fosse hoje no tempo da selfie aí do Instagram, né? Nossa. Ah, mas ano passado, Nossa. 2 anos atrás, o Mickey D, baterista do Motorhead, hoje o do Scorpions, ele me ligou, perguntou, tá na loja? Eu falei, tô chegando aí. Eu falei, meu Deus. Só que, né, isso agora, né? Faz como? Ah, começou, né? Gente chegando, Gente, gente chegando. gente, É porque foi assim, um menino chegou e fez isso que você falou, fez um Aham. Reels, né? Fez um history ali e tal. Ó, mais um dia normal na Let's Rock, Mickey D aqui e tal. Aí, Começou a galera a em descer. 30 minutos, tinham sei lá quantas pessoas ali. Mais orgânico do que essa publicidade, hein? Impossível, né? Entendeu? E aí tinha uma modalidade que era comum, Aham, que a gente fez muito, assim, durante a história da loja, que eram as tardes de autógrafos. aham. Então chegava um artista na cidade, por exemplo, chegou o Joel Tanner, lá, vocalista do Deep Purple, do Malmsteen. Ó, eu vou na tua loja lá fazer um bate-papo, assinar, receber os fãs e autografar e tal. Organiza aí. Aham. Ah, E a gente desse fazia, jeito. sim, vocalista do Black Sabbath, Tony Martin, o Exodus foi 3 vezes lá, o Sodom foi, O Ozzy já foi lá, não, né? Não. É que ele tá Ah, falando eu sei, mas tipo, o Tony Ozzy nunca foi Martin. lá? A gente não consegue. Não Um dá, cara né? do tamanho do Ozzy, se for, acho que a loja vem Ou do abaixo. James, assim, do Metallica, não tem como, não né? vai. Mas o Lars falou com ele difícil. do show aí. É O Lars difícil. falou com ele do Sim, show. o Lars a gente conversou bastante na semana do show. A gente acabou indo do show através de guest dele, tudo. Sim, Foi bem sim. legal, foi bem legal. E o vocalista, essa história é bem legal. O vocalista do Judas, o segundo, Tim Ripper Owens, ele foi na loja, a gente organizou, ele ficava no balcão comigo, os fãs ficavam pra cá, autografava, tirava foto e saía, autografava. Entrou um rapaz assim, oi, tudo bem? Ele não respondeu, óbvio, ele não sabe falar português. Eu quero uma camiseta do Green Day. Eu bati no Ripper, falei, Ripper, faz um favor pra mim, atende o cliente, tal. Ah, Fala que pra ele não ele. reconheceu. Eu peguei a camiseta por baixo do balcão, dei pra ele. Eu falei, fala pra ele, custa 50. Fala assim, né? Custa 50 não é difícil, né? Aham. Ele tirou a camiseta, se matando de rir, tirou a camiseta pro cliente. Custa 50. Daí o cliente falou, vou levar. Daí ele fez pra mim, e agora? O que ele falou? Eu peguei a sacola, falei, ó, coloca na sacola e entrega pra ele. Aí ele pegou, entregou, tal. Agora passa no caixa pagar. Fantástico, fantástico. Mas ele não se deu conta em nenhum momento? Não se deu conta. Ninguém deu conta avisou. que é. Gente! Não. Mas isso é que é É legal, né? fantástico, fantástico. Então aconteceu do Ripper ser nosso Até porque vendedor o público por um dia. do Green Day e o deles é um público Sim, até são- diferenciado, Exatamente, né? são bem diferentes. E ele ficou muito tempo na loja ainda? Ficou, ele passou uma tarde lá, foi legal, ele baixou a loja, comprou camiseta do Kiss pro netinho, tinha acabado de nascer o netinho dele e para ele também, então Olha foi bem legal, só. foi bem. Então são histórias assim que a gente guarda com carinho assim, então às vezes parecem pequenas coisas assim, mas eu acho que é uma coletânea assim que no somatório acho que dá uma história bonita assim de conquista pra gente, é como se fosse, né? Realmente uma conquista, porque a gente trabalha a nossa vida, então, de repente, tá ali o cara do lado, conversando com você, de igual para igual, comentando. É uma situação atípica você conseguir conhecer um Isso. herói por semana, um por mês, Exatamente. um por ano, que seja. Quanto for, mas de você saber do próprio cara, do que ele gosta, do que ele escreveu. Essa música, eu tava andando no carro lá, tanto por hora, e daí
surgiu essa ideia e tal, sabe? Esses pequenos detalhes, então. É o conviver, né? É o É o conviver. conviver. Esse é o conviver, né? É o Eu tinha conviver. tem a história do Nazaré que também que é bem engraçado. Nazareth, desculpa. Não, que o meu inglês é péssimo. Ih, ó, tem que cuidar Nazareth. mesmo, porque tem gente que fala o inglês Ah, é, aqui do Nazareth. lado. É. Que a História gente tem, a interessante gente tem que também que eles cuidar. gravaram viu? em Curitiba o DVD. O Juninho sabe uma história interessante também que... O que aconteceu? Ah, que aconteceu aí, todo o entorno, que o Juninho também participou da produção e Ah, tal. conta aí. Fez assessoria, né? Enfim. Sim. O Nazaré, ele sempre foi uma banda que, mundialmente, dá pra você dizer, o lugar deles no planeta é Curitiba. Ela não é uma banda headliner, onde ela passa. Ela é uma banda média, Uhum. mas em Curitiba tornou-se grande. Então foi uma banda que tocou demais nas rádios, Sim. né? Em todas as décadas, 70, 80, 90. E foi uma banda que teve uma projeção muito grande devido a isso. Então o Nazaré chegou um momento em Curitiba entre 80 e 90 que toda casa tinha pelo menos um LP do Nazaré. Nossa. Eu me lembro de um número, esse número é incrível, eu sempre gosto de falar sobre essa história. Quando nós aqui em Curitiba éramos 600 mil habitantes, existiam 500 mil discos do Nazaré vendidos aqui. Loucura, né? Então, qual que é a chance de alguém não ter ou não conhecer? É óbvio que tinha casas que tinham 10, que era a coleção, e tinham casas que não tinham, mas assim, existiam 500 mil A de média discos, é super positiva. né? Em Curitiba. Para Aham. 600 mil habitantes. É um fenômeno. Isso foi um fenômeno Gente. mundial, eu não sei, eu Cidade que desconheço. quase teve mais disco do Nazaré do que habitantes durante o tempo. Então, e isso foi uma coisa que determinou essa popularidade deles aqui. E, né, criou-se um selo, a MNF, aqui em Curitiba, Aham. do Teu Heron, e existiu essa possibilidade, esse burburinho de trazê-los para cá. Aí que surgiu a história. Pô, mas o Nazaré vai vir para Curitiba? Como assim? Vamos planejar estrutura, grua, gravar DVD, gravar CD ao Sim, vivo. sim. E aí a gente, né, deu aquela força por detrás, né? Por detrás, a gente O conversou. bastidor, né? O bastidor falou, ó, vamos fazer, vamos realizar, vamos, né? Vamos ver o que a gente consegue. Na época, o antigo Moinho São Roque tinha sido reformado, tinha virado Hellos, né? E tava muito bonita a casa. A casa que era do Luciano, né? E aí a gente passou os contatos e, pum, em 10 dias não existia mais ingresso para Que louco. esse show. E foi muito legal, porque a gente conseguiu nessa turnê, a gente foi o ponto de venda, né? Aham. Então, a gente conseguiu vender o merchandising da banda, vender os ingressos da banda. E a banda veio, a banda ficou na época hospedada num hotel próximo ao Shopping Itália. Aham. A gente fez uma coletiva na época, canal também. E, putz, foi bem, bem legal. Como Que tudo massa. aconteceu, sabe? Como tudo aconteceu, foi uma coisa assim que hoje você olha para trás e fala, porra, que legal ter um empurrãozinho ali, um dedinho assim, né? De fazer, Um start de realizar. alguém ali ter É, iniciativa E não importa o tamanho, ontem mesmo a gente estava num show aqui de 2 bandas locais que vão fazer parte do nosso filme, que era o Landfall e o Electric Mob. Pô, como foi incrível ver aquelas 2 bandas tocando ali a música deles e o público cantando as músicas, né? Acho que tinham 300 pessoas, mais Você ou vê, menos, na né? casa, mas sabe, as pessoas do público dos caras tocando o que é dos caras ali, porra, foi... Não, isso com certeza não tem preço pra banda também ver uma galera cantando a música Essa deles, mentalidade que é legal, né? Eu lembrei que eu queria falar pra ti aquela hora ali, é que acho que quando a gente fala isso parece uma coisa meio utópica e meio uma viagem, assim, que a gente tá querendo puxar a brasa pra nossa sardinha. Cara, mas até 95, o que tu conhecia de Recife de cena musical? Até 95, É, não me vem Tula, nada né? na cabeça. Também não me vem. Talvez alguma coisa de. Não sei. Realmente não e sei. depois disso? Ah, Mangue Beat, Nação Zumbi, pois é. Otto, Você Mundo tem. Livre, Shake Tosado, China, tipo, uma infinidade. Os caras criaram um O cenário. Nordeste é pesado Os caras também. criaram O um Nordeste cenário. é muito Sim, pesadão. sim. Os caras criaram um cenário que tá vivo até hoje. O cara que faz o Abril Pro Rock, ele que começou com o Abril Pro Rock, que trazia bandas de fora e colocava as bandas do Recife pra tocar, Nação Zumbi, até então Chico Sainz, Nação Zumbi, Sim. né?
E, cara, Nação Zumbi lá tocou no mundo inteiro, tocou até com o Black Sabbath, cara. Sim. Sim, show, né? Cara, Tipo, eu com a acho, musicalidade eu acho deles. esses caras, tipo, eles são um heavy metal não assumido, assim. É. Não, é uma banda pesada, é cara. pesado pra Eu fui no show dos caras, é uma banda pesada pra caralho. É. Tipo, É, é e é pesado. mesmo. Tu escuta os É. tambores e tal. O Lúcio Maia tocou no Soulfly, no primeiro disco, cara. Tá ligado? Isso ou não? Sim, sim. Puta, acho um cara, um musicista. Cara, ele não deve pra nenhum deles no Não, mundo, e é, cara. e é bem o estilo que eu acho que o Max Cavalera perseguia tão É, o logo Sepultura ele bebericou muito, saiu né? do... O Sepultura bebericou muito do Nação Zumbi ali, né, cara? Sim, sim, Bebericou muito o Sepultura também, né? sim. Então, assim. Mas era o momento da banda, né? Exatamente, De era o quando ele saiu da banda ali, era o momento deles, era essa sonoridade, né? experimentar, né? Era a Experimentar, identidade assim. musical deles ali do último álbum. Sim. Dos últimos, na verdade, porque o anterior também tinha alguma coisinha no meio ali, meio mais tribal, mais indígena, né? Se não me Sim. engano, tinha aquela Kaiwas do Sim, no KZD. KZD, The Ver Roots, eu tive a felicidade de conhecer o Carlinhos Brau e falar que disse que mudou minha vida for Roots, né, cara? Então, essa mentalidade é legal, né? Porque a galera fala, pô, mas Carlinhos Brau, pô, cara, mas Carlinhos Brau ganhou um Grammy, cara. Não é agora qualquer um, né? Porra, Sim. velho, como assim, cara? E o Não, cara, e a história do Carlinhos Brau, ele tá no rock de Salvador, ele teve a primeira banda de rock em Salvador, cara. Porque o Raul Seixas não era de Salvador, ele tava no Rio, na Chantecler, Uhum. e o Carlinhos Brau teve a primeira banda de rock em Salvador em 78, tava nascendo, o cara fazia rock, mano, não vou falar mal do Então cara, a gente velho. percebe que cada estado conseguiu fortalecer o Evidente. cenário e ao mesmo tempo Curitiba fica agora eu acredito que tá, eu acho que tá bem em Mas, evidência, assim, né? Tá Ana, crescendo bastante, mas eu sei que é ruim que eu vou falar assim, mas eu acho que não é culpa das bandas nesse aspecto, nem do público. Eu acho que a mídia tem grande sim, a abertura da mídia, responsabilidade né? nisso. Sim, a abertura Eu da mídia cansei pra de isso. ver shows assim que a mídia simplesmente ignorava. Eu tenho Uhum. vários amigos jornalistas, cara, dou super bem com eles aí, pô, todas as épocas aí, mas, pô, meu, tipo, complicado assim, sabe? não é Era nem- marginalizado, cara, E o aí vou metal, o defender até rock. os jornalistas, Eu não tô tá? Porque criticando, mas- muitas vezes é da própria Sim, editoria daí, do canal. sim. É Sim. a linha editorial do canal e do veículo não programa. permite, Sim. né? Exatamente. Sim, É uma sim. questão Tem Opus Dei na comercial história, tem um monte de do- coisa, eu sei. É verdade. Eu sei disso, mas assim, mas esses mesmos canais É. hoje, felizmente, estão percebendo Uhum. que é importante para a cidade isso também. E que Que existe eles essa precisam do força. local hoje em dia. A É. mídia local precisa da mídia local, cara, porque se não tiver mídia local, acabou. Concordo. É. O cara vai ver lá, se não tiver o podcast nosso aqui, os caras vão ver de São Paulo, do Rio, acabou a mídia daqui. Exatamente. olha- Vamos anunciar, Por que a gente não pode aí. começar Sim, aqui? não, né? mas olha que legal justamente o surgimento, não tô nem falando de canal de YouTube, mas esses canais independentes de Mídia. comunicação, Aham. né, por exemplo, o Acesso Music, aquele pessoal ali que Sim, sempre os tá nossos com a amigos. gente ali nos shows, né? É o pessoal gerando, vamos dizer, Notícia, gerando notícia conteúdo. e elas vão se ramificando Isso e aí. vão devagarzinho. É o start, né? Exato, É o start que não cara. existia, né? Então, assim, eu acho que eu citei Recife porque como eles fizeram um som deles e é uma banda super experimental, ao mesmo tempo é uma música brasileira, assim, nós vamos Aham. ver, porra, meu, É às vezes fudido. parece coisa de bossa Eles são nova, às vezes, assim, Eles são foda. quase o cara que é lá dos pianos, que eu adoro ele, cara, que toca com o Black Eyed Peas, o Sérgio, ai, cara, eu gosto tanto dele, cara. Sérgio Mendes, cara, eu adoro ele, cara, que ele tá nos Estados Unidos há 30 anos, pianista, pô, o cara é um gênio, né, cara? Então, o Nação Zumbi, cara, foi tocar com o Black Sabbath, cara, na Inglaterra, tipo, Você vê, com o né? som Olha deles, isso. cara, lá de Recife, em português, cara. É surreal. Puta, isso é muito legal, foda. cara, tipo, e só que ao mesmo tempo que os caras têm que avalizar lá fora, Pra Sim. daí ser Pra reconhecido falar, porra, é aqui. bom. É. tipo, é bom. Pra de repente, Tipo- o cara só vai ganhar vou dizer, o prêmio lá o destaque que nasceu naquele município, se alguém lá de fora disser, né? Isso é Porque Exatamente. até então o pessoal olha e fala assim, tem aquele tonto Santo de lá que casa toca não faz tal milagre. coisa. Para nós artistas é bem complicado, Paulo, porque como eu tô, pô, desde os 14, desde os 8 Aham. profissionalmente, cara. Aí, tipo, pô, eu também sou escritor há 10 anos, daí como eu vou muito pra Europa, sei lá, Sim. tipo, vou cada 5 vezes ao ano. Pô, das pessoas choram diferente, mas eu sou a mesma pessoa, cara. Tipo, os livros já existiam, o trabalho já existia, tipo, as coisas estavam aqui, entendeu? Então, Tá essa tudo na nossa mentalidade frente, também né? de avalizar, alguém avalizar, e você não ter coragem de falar, "Não, tipo, essa leitura é bom, cara." Aham. Tipo, o fato de você estar usando a câmera dos caras, pra mim, isso é sensacional, cara. Fantástico. Sensacional, cara, entendeu? A gente tem que ter orgulho, né?
É isso. Claro, Tipo, claro, se claro. tornam as referências, né? Então, acho que Recife é um bom exemplo disso, né, cara? Bacana. Dessa... E usando agora, tu falou de camiseta como exemplo, você que está acompanhando agora o nosso programa, não esquece de deixar teu comentário, teu like e dá uma olhadinha na camiseta do Juninho. Gostou dela, né? Então, gente, essa camiseta a gente vai sortear no final do programa, mas já já eu conto pra vocês como que você vai fazer pra concorrer a essa camiseta. Sério, gente, é linda. E esse documentário que tá saindo esse ano tá incrível e você também vai ficar sabendo disso tudo mais no final do programa. E agora, eu quero puxar uma história pro Juninho e quero que ele me conte como foi o dia que ele assistiu um show na Pedreira, no lago, com a água por aqui. É isso que você ouviu, Juninho. Conta essa história, vai. Essa- Mito ou verdade? Essa história, Lana, se eu não lembro, eu não fiz, viu? Essa história foi incrível, porque anos 90 ainda era complicado, show de rock, show de metal. Então eu me lembro que na entrada, para passar pela catraca, todo mundo com ingresso na mão, Aham, né? normal. Nós íamos de mãos dadas, né? Todos, um com o outro, e descalços. Tava chovendo muito. Então você tinha que tirar a bota, né? O coturno, o All-Star, seja o que fosse, né? Na época eu tinha um All-Starzinho. Eu fiquei de meia. Né? Aham. Fiquei de meia e de mão dada, com o de trás, com o da frente, e ia. Pum, 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 pum. Aí você levava aquela geralzona básica, né? Ok. Depois colocava. Saía falando fino, né? Da geral, da geral. Daí assim, pô. Aquela revista básica. Você tá de bota, de tênis, você molhou a meia, você já fica descalço, fica de meia, fica de qualquer jeito. É desconfortável. É horrível. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tô subindo ali aquela rampinha clássica Sim. e... Começou a chover. Mas era muita chuva. Era raio, trovão, relâmpago, chuva, era um dilúvio. E a banda? Pau torando. Pau torando, já tinha começado. Não Era parou um- o show. Não parou nenhum show. Né, Na ninguém ver- tinha tomado choque ainda. Não, Não. e era um festival grande, porque era Raimundos, era Sepultura, Nossa. e Ramones, e Viper. Viper, Eu quase exatamente. falei Venom, Viper. Isso Viper. mesmo. E Viper. Tem uma distância, mas tudo bem. E essa chuva, ela simplesmente inundou, virou rio, assim, a pedreira. E do lado esquerdo tinha um lago, né? Ainda tem, né? Aquele Ainda laguinho, existe, né? eu só Piscina Paulo Leminski. Ele só diminuiu, ele vinha mais até aqui, hoje ele morre antes, tal. Aham. E aí um colega nosso que costumava dizer assim, ó, Júnior, antes de ir pro show, nós temos que degustar um drink e tal. Degustar um drink, né? Nossa. Tomava um garrafão daquele de 5 litros de vinho. Ele falou, cara, você não vai acreditar. Eu falei, o que aconteceu, meu? A água do lago tá quentinha. Não fala isso. Eu falei, eu não acredito, cara. Tô passando frio pra caramba, meu, e tal. Curitiba, chovendo. É. Aí, cara, não deu nem tempo de um olhar pro outro, né? Vamos. Já tinha uma galera lá dentro. Já tinha, nós não fomos os responsáveis. Então, a galera da pedreira e da segurança, ó. Não foi ideia dele. E aí, em vez de ir andando discretamente, não, fomos correndo. Pinote, pulamos. Pau. E fomos. E realmente estava quentinha, né? Só que assim, quentinha onde tinha água, né? Daqui pra cima vendo. E a gente teve a ideia de se abaixar, assim, ó, vamos ficar. Sim, porque é baixinho, né? Sim, era raso. Uhum. E aí ficamos ali, no laguinho, tal, rock and roll. Só faltou a champanhe, o vinho ali pra... Só de repente liga uma hidromassagem de algum lugar. Era o ali. conceito do VIP antes de existir o VIP na É, pedreira. né? É isso. era um mesmo. prêmio no Tipo uma jacuzzi. inverso, exatamente. Num camarote. Cara, muito bom. E foi engraçado porque, puta, 94, 20, 30 anos atrás, cheguei em casa, me lembro, né, pisando manso assim, minha mãe olhou assim, ó, Encharcado. essa roupa vai pro lixo. Ah. Essa roupa não vou lavar não, porque tem coisa aí que não é só chuva ainda. Eu falei, não, mas Fica tranquilo. fica tranquilo, Mas que vou tirar aqui no tanque, Tem tá, o mas... Lago da Pedreira aqui junto. então... Não, mas é interessante, me passou um flash agora aqui, que eu fui nesse show também, pra mim foi uma data histórica também. Mas você mudou não minha entrou no vida. lago.
Sou Porra, pessoa você não é comportada. parceiro, hein, Otávio? Era mais tímido e tal, né? Meio retraído, não tinha tanta essa confiança Eu igual o Juninho, estava né, de cara? jaqueta, né? Não tinha porquê. Eu passei frio, cara. Passei Passou frio. frio? Ó, passei frio. Mas o Juninho falou, eu tive flashes assim, né? E às vezes não se dá conta, né, da música, comportamento social, né? É. Porque eu lembrei desse fato da gente ir entrando de mão dada Uhum. pra revista. Foram 7 revistas pela Polícia Sim, Militar. Sim, sim, sim. Caramba. 7 Sim, revistas. sim. E aí eu queria perguntar, isso aconteceu no Metallica? Não, Não. não. Que bom. Que Você bom, vê, lógico. Você vê a mudança, como era marginalizado, cara. Mas, Otávio, Porque os caras estavam indo pra polícia pra uma guerra. sim, Na mentalidade Sim, da polícia, sem dúvida. tipo, era o fim do mundo. Ia estar todo mundo com canivete. Isso, Isso. Uhum. isso. Que Uma associava-se bomba. muito o metal. Acho que devido ao show do Sepultura, talvez, no Charles Miller, lá no Pacaembu, né? Que teve. Isso. Na verdade, foram outras coisas que aconteceram que não tinha a ver com a música, né, cara? Eram outras coisas e o sim. Sepultura Embora o acabou caindo com a Sepultura e o Rato culpa de Porão tenham servido justamente para conciliar essa galera de que se bode quebrava. expiatório, de bode Exato. expiatório. E eles fizeram um show em praça pública, o Sepultura, né, cara? Uhum. Diz que No deu uma- Pacaembu. deu uma 30 mil pessoas, cara. Pancadaria nesse Né? show, não foi? Então era muito próximo disso naquela época A ali, né? preocupação era em torno Mas você vê a disso, né? mentalidade também, assim, de como via, não via como entretenimento, como algo. Cara, eu me lembro disso aí, a gente foi É. de mão dada, Sim, todo sim, era mundo. assim. Era 7 revistas, cara, Era. pela polícia, 7 etapas pra tu entrar na pedreira. É, o tirar o calçado ali era o mais desagradável e desconfortável, sabe? Claro. Porque num dia de chuva, Não, pelo amor de Deus. você... Desnecessário. A gente falou isso pra gente, é você surreal, né, passar cara? por isso. Eu sofri bastante, eu confesso aqui pra vocês, nunca foi tão fácil, né? Uhum. Anos 80, 90, eu sempre andei de calça de couro, saía de casa de ônibus, Uhum. nunca ninguém sentava do meu lado. Pensa, porra, esse... Tatuagem de cabelo comprido era coisa marginal, né, então, cara? não era tão fácil, sabe? Na loja, na primeira sede da loja, era comum eu levantar a porta e ter letras traduzidas de metal, daí com lá traduções vinda de igrejas, né? Uhum. Locais e tal. Sempre chegava lá de manhã, né? Então, demorou bastante, sabe? Para virar essa chave. Então, esse começo, ele foi Mas difícil. hoje não tem mais isso, Não, não não, acontece mais. não. Não, felizmente a não. tatuagem, a questão do comportamental do estilo é uma escolha Sim, de não, cada pessoa, isso né, sim, mas cara? a questão estética essa da visual. letra nem passava Eu pela minha lembro uma cabeça. vez, Aconteceu, eu lembro uma aconteceu vez, Juninho, várias que vezes. uma vez picharam do lado do Ed lá, God's Live, uma parada Aham, assim, isso. tipo uma viagem do cara. Aham. velho. Não, quem teve um preconceito grande com isso foi o Slayer, né? Eles tiveram uma porrada de processo. Várias bandas. Várias, Mas o deles eu me lembro que foi bem, Sister. o deles foi bem notório, porque saiu na mídia e houve um apoio muito grande de algumas igrejas americanas dizendo que quem escrevia aquele tipo de letra só poderia ter tido um contato prévio com o próprio capiroto, Uhum. né? Que é uma coisa imbecil, né? Às vezes a pessoa não saber separar a contação de história, né? Fábulas. Ou vamos dizer, o cara que faz um filme É. sobre um assassino em série, não quer dizer que ele admire o assassino Claro. em série, ou que Retratando ele histórias, aprove né? esse tipo de coisa. Tá retratando, né? Simplesmente ele está retratando, É, exatamente. não. Assim como o escritor de um determinado tipo de romance, não é por isso que ele teve esse romance na vida dele. Ele Claro, conta uma história, né? E a música é um pouco disso. Sim. Eu não acho que a música tenha que ser irresponsável, de forma alguma. Sim. Então, assim, a partir do momento que há explicitamente um incentivo para qualquer prática que seja ilegal ou imoral, aí a pessoa ela vai ter que suportar depois a crítica, né, que vai vir, né? do que ela tá defendendo. Isso normal. Sim. Porém, apenas contar a história não é a mesma coisa que gostar De da história ou forma alguma. apoiar a história. É, a apologia é bem diferente de você retratar, né? Exatamente. Exatamente, São agora você coisas falou tudo. diferentes. Se você né? pegar as próprias letras do Slayer, não adianta. Se você for ler as letras, o Metallica, as letras do Metallica, eu me lembro de um livro que eu li que dizia, como é que era o nome? Era Metallica e a Filosofia. Uhum. Por quê? A letra deles tinha um viés filosófico muito Ele grande. foi inspirado no Cthulhu lá no... Ah, esqueci o nome do escritor, mas eu vou tomar um. Mas enfim, então assim, você vê que a letra, se ela é interpretada, você consegue enquadrá-la, né, naquilo que o próprio que o compositor queria, né? Quer dizer, aí ele conseguiu passar a mensagem, né? Embora hoje, no show de Curitiba, a gente viu, e depois no de Belo Horizonte, nós vimos o James Hetfield falar de depressão, né? Alguma coisa assim, né? E a música Fade to Black meio que retrata um pouco isso, né? Mas
vamos dizer, é uma coincidência, né? É um cara que tem um problema com o alcoolismo sim. e é por isso que ele fala disso, né? Não quer dizer que ele fez a música Fade to Black porque ele queria se matar na essa é época. outra Não, carga de forma complicada que as pessoas às vezes não se atentam, né? Que o artista ele é vitrine. Porque as pessoas sabem da minha vida, infelizmente, cara. Uhum. Que a gente acaba sendo vitrine. No dia a dia as pessoas têm problemas. Tem alegrias, tem sofrimento. É vida tem- normal. Vida É normal, normal, só que as pessoas pessoas não sabem normais. que tu tá vivendo aquilo. É. A pessoa é uma vitrine, ela vive aquilo como qualquer outra pessoa. A diferença é que vai ter uma amplitude daquilo gigante. Se torna É. exemplo para Se muita torna gente, exemplo, né? exatamente. Então, mas todo mundo vive isso. Ninguém tá imune a passar por situações de dificuldade na vida, seja Dolorosas. emocionais, seja É sentimentais. claro que né? nós temos os episódios dos malucos também. Por né? Vamos lá, tem 2 exemplos que me vêm à mente aí. Como é que é o Varg, Ah, tá. né? Aquele assassinato lá do É. como é que é o nome Mas do tem um cara? contexto, né? Não, claro, tem mas um digo- contexto ali. Isso, Eurônimos, Eurônimos, né? E tem o pessoal lá que metia fogo nas igrejas, né? também. Só e eu puxo isso pelo seguinte também, para ficar muito claro, não é porque um cara fez uma besteira, aquilo é algo pontual. Sim, não é sim. por isso que o pessoal, Mas- aliás, todo mundo que fala dessas histórias repudia tudo isso que aconteceu. Quando o cara de meter fogo em igreja? Aliás, o João Gordo fala uma coisa interessante num programa que ele apresentou, que ele fala o seguinte: meter fogo em igreja sair correndo é fácil. Mete fogo Fica na lá. igreja e fica lá olhando, e chega a polícia e fala, haha, meti fogo na igreja, cuzão. Né? Isso o cara não faz. É algo desnecessário, na Porra, verdade, né, cara? Mas assim, totalmente ali desnecessário, tem desrespeitoso, coisa ali do tem um animal, né? contexto que não dá pra justificar, mas entende-se o contexto social da Noruega, né, cara? Sim, A Noruega eles- é um país, e a Suécia com um índice de desenvolvimento cultural, que os problemas são os outros, né? Sim, Assim, sim, são sim, questões sim. internas e tal. E eu não vou justificar, mas eu vou fazer um paralelo. Não estou justificando, por favor. Aham. Mas assim, claro que eles eram totalmente imaturos, muito jovens, Uhum. né? Eles reconhecem isso, né? Mas assim, claro que é anacrônico até falar isso, mas quando os espanhóis chegam na América do Sul, cara, destituem, cara, índios e matam e fazem tudo, cara. É claro que é meio anacrônico que eu tô falando, mas o espírito humano é assim, cara. É de sobrevivência. E na Noruega, a Igreja Católica se apoderou. Eu nunca vi os vikings, por exemplo, né? Aham. Trata disso que eu já ouvi falar. Então a Igreja Católica teve essa coisa também cultural de se sobrepor Sim, a sim, sim. Naquele crenças. momento. Naquele momento. Essa era a justificativa deles, né? Aham. Mas Tentavam aí entra converter entra num aspecto daí também de maturidade Uhum. e tal, que não cabe. Mas também usaram isso também de outra maneira também lá na Noruega, né, cara? A mídia se interessou em potencializar isso. Sim. A culpa também não é só Virou deles filme, também. Ah, claro, virou, né? Virou Virou. livro, filme. Tipo, as Como é que é o pessoas... nome desse Lord Lord of of Chaos. Chaos. Isso. Então as pessoas assim, elas também fomentam a desgraça, né, cara? Não, Isso- com certeza isso é é o que ruim, vende, assim, sabe? infelizmente, É, né? exatamente. Infelizmente, Igual acidente cara. de- É a notícia. É igual o quase acidente de avião, né? É. Rende mais matéria dizer que o avião teve que fazer um pouso de emergência. Não, pouso de emergência não, mas. Arremeteu. Meu Deus, ele arremeteu. É diferente de você falar assim, em manobra normal na aviação. O piloto teve que arremeter, deu tudo certo, mas não Eu vende, né? panfleto legal, nos né? 90 que era do Kiss, como é que é? Knights in Service of Satan. Tu Os pegou isso aí, ou não? cavaleiros inseparáveis ao serviço do Satã. Cara, é tipo umas É. coisas assim totalmente Absurdo. bizarras e ignorância, na verdade. É, né? Não, mas sabe que eu faço questão de citar o exemplo justamente Não, eu porque acho válido. algumas acho válido. pessoas vão assistir o negócio e vão dizer assim, esses caras estão falando dessas músicas de doido. Gente, não é. Ao longo dessa conversa deu para ver que aqui, Sim. vamos dizer, há um estudo por trás de tudo, há um aprendizado por trás de tudo. Não são pessoas fazendo o metal, ao contrário de quem não concebe. Ele não é algo feito de qualquer forma, é um negócio muito sério. E tem sim seus mas arte casos sempre- pontuais aí de bobeira do outro lado do mundo, mas graças a Deus não é aqui, né? Ainda bem Mas que a arte não... sempre foi contestadora, né, cara? A arte nunca foi estática. Sim, Não, é sim. verdade. Ela nunca foi Ela pra é acomodar. contraventora, de certa Ela nunca forma. foi para acomodar. Ao longo da história, você pode ver tanto na música clássica, com Paganini, com Beethoven, com, cara, no Chopin, cara, com todo mundo. Uhum. Eu tô falando de música, mas se você pra arte na pintura, seja na rupestre, seja na Idade Média, porra, o Da Vinci é o cara mais contestador do mundo, cara. Muito, E a muito. igreja colocou ele dentro da igreja.
talvez um dos caras mais inteligentes, né? Que Sim, a gente tem então, assim, ele, o Tesla. Puta, o Tesla é um cara sensacional. Acho uma pena o nome dele tá sendo usado pra esse idiota que tá aí Bom, agora. não que eu tenha Ah, visto, porque desculpa, não é verdade, não é da cara. minha época, né? Ah. Porque eu sou muito mais novo que a Barça. Eu lembro que o Da Vinci tinha um... Cara, ele devia ter umas 40 folhas sobre ele na Barça. Um cara fudido, né? Sim. Sei que não tem a ver com música, mas que ele Não, falou, mas tem, a me arte é admira muito. contestadora, né, cara? A arte é pra gente refletir no nosso ambiente, a sociedade que a gente vive. O sentimento. O sentimento, tudo, né, cara? E a arte é um estado de comunhão, né? Quando você vai num show, tu acha legal, porque você tá em comunhão com as pessoas, Claro, né? claro, são, Claro. são pessoas que têm o mesmo interesse que o é teu, né? energia, né, cara? Então é importante isso, meu. O Otávio, gente, para quem não sabe, além da Choke, né, também ele é letrista, compositor, ele é filósofo, Ai, que escritor, ele tem uma vida na literatura também, já teve lançamento Sim. de livros também, a gente está quase encerrando aqui, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que ele trouxe pra gente. Mostra aí, Ah, legal. conta aí um pouquinho Então, do esse seu aqui é trabalho. o segundo livro que eu trouxe aqui pra Lana e pro Paulo, Adorei. que é o Contos de Outros Cantos, que é um livro que foi lançado em 2014 pela editora Arte e Letra, que é de Curitiba, que é sensacional, que lança da Trevisan, que é sensacional, que lança Tem para Cristóvão vender na Tesla. Amazon. Então, assim, esse livro eu dei uma viajada na época, assim, e os caras falam, eu gosto muito do Hitchcock, eu falei Hitchcock, né? E eu falei, eu quero de alguma maneira estar conectado com o Hitchcock, né? Então, eu escolhi 13 filmes na filmografia do Vou mostrar Hitchcock aqui. e fiz 13 contos inspirados no Hitchcock. E esse livro concorreu ao Jabuti, foi lançado em Portugal, Show. Show. na América do Sul. E daí tem esse aqui também da Cristina Branco, que é uma autora luso-francesa, que eu Vou editei mostrar aqui e também. escrevi o prefácio. E também, de certa forma, é Curitiba indo para outros lugares também, né? Nessa conexão que Paris, legal, né? Bonita a Portugal. capa dele. E esse aqui é um livro do Jefferson, que é um cara curitibano muito legal, cara. Um escritor que ele foi contemporâneo do Paulo Leminski também. E eu tive a satisfação de escrever o prefácio. E esse livro, ano passado, ganhou o prêmio no Clarice Lispector, eu ganhei como melhor editor. Show. E, pô, isso é muito legal, porque são pessoas daqui, e a gente vê que é uma gama de artistas, né? Isso é verdade, E né? então, eu acho, isso me faz feliz, me faz feliz. As pessoas perguntam, tu é feliz? Eu falo, cara, uma pergunta tão profunda, cara. Porque a felicidade é uma momentânea, né? Eu acho que a felicidade é você poder compartilhar com as pessoas que tu gosta das coisas, cara. Esse Teu é um momento, jeito, é um né? momento feliz a gente poder compartilhar de coisas em comum, né? Isso aí. E o Juninho? Feliz? Feliz, realizado, muita coisa a fazer. Coisa boa. E Então- sim, agora vamos falar do lançamento do documentário. E aí? Documentário Quando sai? Tá chegando, Lana, tá chegando. Paulo, acho que mais uns 2 meses Preparando estará aí. pronto. Aham. Teremos novidades a respeito. Vamos ter uma mostra, vamos ter uma premiere. A gente já tem connections ali com o Cine Passeio, a Cinemateca. Já está tudo certo para que a gente faça os lançamentos e pré-lançamentos por lá. O filme sairá também numa versão física. Então será uma versão muito legal, com uma capa com relevo, Show. dando ênfase ao nome Curitiba, que a gente tem muito orgulho de tudo isso. Então tá chegando. Creio que mais uns 2 meses, faltam apenas alguns detalhes de legenda. Ele vai sair legendado em inglês e em espanhol, Show. porque é realmente um produto mundial, né? Participaram muitos nomes de músicos que estão aqui, que estão lá fora, nos Estados Unidos, na Alemanha. Bom, para você que também então tá curtindo esse papo e gostou da camiseta do Juninho, como a gente falou antes, vai rolar um sorteio. Para você que acompanha a gente no Instagram, Toca Cultural Curitiba, fica ligado porque a gente vai abrir lá um post oficial. Você tem que marcar um amiguinho, né? Seguir o Toca Cultural Curitiba e seguir o @ do Curitiba em Peso. A gente faz esse sorteio agora no final de julho. Esse é especial para você, a gente vai colocar a data certinha lá, para você ficar ligado e participar com a gente aqui também. Show de bola. Meus amigos, eu vou começar aqui então a encerrar a nossa entrevista agradecendo vocês pela presença, pelo tempo de vocês, por estarem aqui num domingo. É domingo hoje? É domingo. É domingo, né? É verdade. Domingo maior. Que é muito legal porque a gente realmente, pouca gente sairia do conforto da casa ali, do sofazinho com Netflix pra vir, né, ter um papo desse. Falar de música é tão gostoso, né? que E a gente se tem perde que falar. aqui. E tem tanta coisa pra falar, essa é a verdade, que eu acho que isso aqui ainda vai dar mais 2 ou 3 ou 4 episódios Pode ainda. ter certeza. né? Tem conteúdo. E eu agradeço muito vocês. Vou passar a bola pra Lana então.
Bom, Faz os eu agradecimentos. quero ouvir dos meninos, né? Eu quero uma palavra final dos meninos. A gente meio se perdeu aqui nesse final, mas tá tudo certo. Eu quero ouvir últimas palavras aí do Otávio. Quais são aí. suas últimas palavras? Neste momento, brincadeiras à parte, não, a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês, né, esse projeto e essa troca, né, com vocês e poder fazer chegar em mais pessoas essa ideia, esse projeto, que já é real, já não é mais uma coisa, só uma idealização. E agradecer aí todo mundo que tem interesse, que busque se informar depois quando o filme estiver rolando aí, Aham. pro lançamento. E, pô, só E agradecer sobre a vocês. Choke? nas Pô, sobre a redes? Choke tem novidade, tem Ah! ensaio de nós e o Necrotério, a gente vai voltar com a formação original. E a gente vai Aham. fazer alguns shows aí. Olha. É isso aí. E vai rolar. E o Siga Juninho? nas redes sociais, né? Por favor. Novidades? O que vem por aí? Agradeço ao Paulo, agradeço a Lana pelo espaço. Muito orgulhoso. Acho que é a palavra que define melhor aí, muito ansioso e muito orgulhoso pro lançamento do Curitiba em Peso. Esse é um projeto que, na verdade, assim, comecei um dia a conversar com o Otávio e tal, e o Otávio me empurrava aqui e aqui, mas será que vai virar? Será que não vai virar? E de repente a gente botou no meio da pandemia, Verdade. porque a pandemia talvez tenha sido determinante para esse projeto acontecer. A gente pensou, pô, não tá rolando show, não tá rolando tour, não tá rolando absolutamente nada. Será que a gente não consegue, com todos os cuidados, fazer alguns takes, algumas chamadas? E saiu tudo tão bonito, assim, sabe? O que a gente já pode passar para vocês. Tudo filmado em 4K, Olha. tudo lindo, assim, sabe? Então eu tô ansioso, tô feliz, tá quase lá. Faltam poucos detalhes ali para se acertarem, mas vai valer a pena. Isso aí. Show de bola. Fiquem ligados aí que vai valer a pena, tenho certeza que o resultado final vai ficar bem bacana. E para quem quiser saber mais, @Curitiba em Peso lá no Instagram. Fique ligado, porque já tem mais novidades, né? Tá sempre sendo atualizado lá também. Queria agradecer demais por vocês terem vindo, conversado aqui um pouquinho com a gente. A gente com certeza vai retomar outros assuntos em outras oportunidades. Para quem quer ter um spoiler aqui do Curitiba em Peso, tem um vídeo no canal, acessa aí. A gente fez uma reportagem bem legal no ano passado, que teve o lançamento de uma exposição fotográfica no Jokers, em Curitiba, falando da história do heavy metal na cidade. Então tem um vídeo aqui no canal para você conferir e é já uma ideia do que vai vir por aí nesse documentário. Obrigada, Paulo, pela parceria. Eu que agradeço, na verdade, porque falar de metal é sempre um prazer, é o que eu mais gosto no ramo musical, então sempre receber os amigos aqui é uma grande satisfação. Isso aí, galera. Muito obrigada para você que ficou até agora. Não deixe de escrever seu comentário, recomenda esse vídeo para um amigo, deixa seu like, que também ajuda muito a gente a crescer por aqui. Beleza? Tchau para vocês. Um abraço. Até mais. Até semana que vem.